Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Aqui quem fala é o professor Helder. Vamos lá para mais uma aulinha de literatura para as obras da Federal do Paraná. Na aula de hoje, galerinha, a gente vai trocar uma ideia aí sobre os livros Sagarana, do João Guimarães Rosa, e também Relato de um Certo Oriente, do Milton Ratum, fechando assim as 8 obras catalogadas nessa excelente banca da Federal do Paraná, certo? Vamos lá então, meus caros e minhas queridas, vamos começar aí a abordar essas obras todas. Como eu disse a você, então, essa aula de hoje a gente vai abordar apenas 2 obras, né? A obra Sagarana é uma obra mais extensa, de maior fôlego aí, do João Guimarães Rosa, já visto que é um livro de contos, na verdade. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Relato de um Certo Oriente e deixar aí então, para o final, a obra do grandioso autor que foi o João Guimarães Rosa, certo? Olha aí, ó, o Relato do Certo Oriente, galera, foi publicado em 1989, certo? Pertence, portanto, àquilo que nós conhecemos como literatura contemporânea. Se você preferir seguir aí o Zygmunt Bauman e usar as suas nomenclaturas, essa aí seria uma obra do pós-modernismo. Mas ela pertence ao escritor manauara Milton Ratum. Como eu disse, ele nasceu lá em Manaus, ele foi morador, né, cara, da Amazônia durante o tempo e tal, mas a família dele, ela é uma família libanesa, eles vieram, enfim, né, do Oriente Médio e tal, e eles têm muito essa coisa, a família do Milton Ratum, de ter essas tradições mantidas, falam árabe, sabe, comem determinadas comidas, e assim por diante. Então a ideia é que os livros do Milton Ratum, eles retratam muito esse ambiente, sacou? Esse universo de pessoas que pertencem a essa realidade, digamos assim, oriental. E aí o título do livro meio que remete um pouco a isso, Relato de um Certo Oriente, certo? A história, galera, e a estrutura dessa obra, uma estrutura puramente memorialista, certo? Então a ação mesmo está acontecendo de verdade na história, quase não acontece, se é que você me entende, certo? Existe uma história muito mais, digamos assim, psicológica dentro desse romance, e é um romance justamente por tal razão, precisamente por tal caracterização, um romance pós-modernista, um romance que, de certa maneira, retrata esse intimismo, esse mergulho no inconsciente, essa tentativa de resgate e presentificação da memória, sacou? Características que são bastante comuns e recorrentes nas obras literárias do pós-modernismo. Vamos lá então, ó. Vamos falar aqui do Relato do Certo Oriente. Como eu disse a você, o livro foi publicado em 1989, é o primeiro romance, galerinha, desse grande escritor que foi o Milton Ratum, certo? Diz a você também que ele vem aí da cultura libanesa, outros livros dele retratam isso também. Acredito que o maior livro famoso, né, deles tenha sido Dois Irmãos, que virou até minissérie na Rede Globo alguns anos atrás e tal, bem legal, por sinal, a minissérie bem fiel aí à história do livro, né? O texto do Milton Ratum, não só no Relato do Certo Oriente, mas na literatura dele de forma geral, é uma literatura mais intimista, mais introspectiva, né? É um tipo de literatura mais voltada para elementos culturais vinculados, meu querido e minha querida, a essa temática literalmente de mergulho mesmo no inconsciente, né? É interessante observar aí que o viés do Milton Ratum é um viés mais psicológico, sacou? O Milton Ratum produz uma literatura que de alguma maneira representa essa realidade cultural de mergulho aí no inconsciente. Mas o cara é foda, né? O Milton Ratum é um grande escritor, cara, um autor bem famoso e que até hoje está vivo, né? Então, assim, a estrutura da obra dele é muito pós-moderna. Lembre, galerinha, que o pós-modernismo, dentre tantas características pelas quais ele se classifica e tal, a principal delas é a fragmentação, a cisão, sabe? O romance é muito cindido, ele tem muitas lacunas, ele tem muitos silêncios, entende? E essa é uma característica muito comum na literatura pós-moderna, e o Milton Ratum se apropria bastante dela para exaltá-la, para, digamos assim, materializá-la dentro do seu romance e de seus romances, no forma geral, legal? Bom, o livro, ele retrata a história de uma menina que está contando, né? Essa história, está falando, está narrando esse livro aí, certo? E essa menina se chama... essa menina, na realidade, não tem nome, perdão, né? Ela é uma filha adotiva, aí sim, da mulher que se chama Emily. Beleza, galera? Então a história toda gira em torno dessa mulher. Emily, ou Emilie, como você quiser pronunciar aí, certo? O nome dela. Para entender legal a história, antes de mais nada, é importante você entender a árvore genealógica, sacou? Da família dela, dessa Emily, ou Emilie, como você preferir chamá-la aí, tá legal? Tudo que acontece nesse romance gira em torno dela, a história é a história dela e, por extensão, da família dela também, e tudo que ocorre dentro da história tem como centro, ou epicentro mesmo, a própria vida, a própria história, a própria pessoa que foi, enfim, a Emily, beleza? Bom, ela é descendente diretos, né, os pais dela eram libaneses, o Fadel e a Samir, os pais da Emily. Ela tinha 2 irmãos, o Emir e o Emílio, tá certo? Todos vieram, obviamente, para o Brasil. Ninguém queria vir para o Brasil, nenhum dos filhos, nem o Emir, nem o Emílio, nem a Emily.
ela não desejava vir para cá porque tinha já um engatamento amoroso por lá, tá ligado? Ela já era uma moça. Ela acaba então entrando para um convento, ela não queria vir para o Brasil de jeito nenhum. O Emílio, que é um irmão dela bem legal, vai até lá, tira ela do convento, traz ela para o Brasil. Depois, infelizmente, esse irmão dela vai acabar falecendo, né? Num rio que tem na cidade de Manaus, ali, o Rio Negro e tal. Então a ideia é que a família dela passe por muitas situações complicadas. O pai e a mãe dela vêm para o Brasil por conta do ciclo da borracha, lembra? Aquela questão toda envolvendo a ideia de que, pô, a galera ia ganhar dinheiro, ia ficar rica e caramba. Uma vez que aqui no Brasil, enfim, a borracha realmente tinha um apelo pecuniário bastante significativo. Porém, não é o que acontece, eles ficam pobres, na realidade, eles não têm muito trabalho nesse contexto aí. E o pai dela, então, acaba abrindo lojas, né? Enfim, acaba fazendo um restaurante, uma coisa assim, bem aquela coisa árabe, né? E aí a Emília acaba conhecendo um homem, certo? Que é apresentado, inclusive, como amigo do pai dela, e com ele ela vai se casar. Veja, o marido da Emília, galera, nesse romance, não tem nome, certo? Ele é importante para a história, ele é relevante dentro do contexto do desenvolvimento do enredo, mas ele não tem um nome, é marido, certo? Ela simplesmente o alcunha dessa maneira. Com este homem, a Emília vai ter 4 filhos. O Hakim, certo? Que é o primogênito dela, o filho mais velho, legal? Então, vou colocar aqui, ó, o velho, né, da história ali, massa. Ele vai nascer, né, o Hakim, quando a Emília ainda é uma moça, assim, ela é jovem, ela tem ali menos de 30 anos. Massa. Depois disso, alguns anos depois, o Hakim já era uma criança que andava, falava, né, devia ter uns 4, 5, 6 anos no máximo. Ela vai ter uma filha, a única filha biológica dela, que é a Samara Adélia. Legal? Então essa daqui é a filha biológica, digamos assim, né, da Emily, galera. Legal? Filha biológica que ela vai ter lá com o marido dela. E pouco tempo depois dela ter a Samara Adélia, vão nascer os gêmeos, beleza? Que são 2 rapazes, legal? E eles também não têm nome na história, ó, são inomináveis. Massa! E por que eles são inomináveis? Então, moçada, esses personagens aí, ó, vou abreviar aqui inomináveis, eles são personagens extremamente ruins, assim, sabe? Cruéis, extremamente também mesquinhos e tal. Acontece que quando eles crescem um pouco mais, o Hakim é aquele cara que quer ter uma vida independente, ele sai de casa, sabe? Ele sai cedo, ele tem uns 18 anos e tal, vai viver, digamos assim, a vida dele, entendeu? E a Emília é muito aquela mãe coruja, assim, sabe? Que quer os filhos próximos, que quer todo mundo embaixo da mesma casa, mesmo teto, embaixo da asa dela, entendeu? Ela é muito controladora, assim. E aí, cara, ele sai de casa, e aí ela já, digamos assim, perde o filho primogênito dela, sacou? Sobram a Samara Adélia e os gêmeos. A Samara Adélia, ela é uma moça muito, digamos assim, reservada, ela não se abre muito com a mãe dela, sacou? Ela é aquela filha que obviamente, né, enfim, ele é uma pessoa legal, gosta da mãe, coisa e tal, mas não é aquela relação, sacou? Mãe e filha super amorosas e tal. É uma coisa meio que a Emília lá, a Samara Adélia ali, entendeu? Não tem muito uma relação, assim, próxima entre as duas. Tanto é que a Samara Adélia vai ter um rolo lá com o Piazão, o Piazão vai engravidar a Samara Adélia e, claro, vai pular fora. E a Samara Adélia, digamos, vai ter uma produção independente, se é que você me entende. Que vai ser a Soraya Ângela, que vai ser, então, a neta da Emily, beleza? A Soraya Ângela, netinha dela. A Soraya Ângela, galera, nasce com um probleminha de saúde, né, tadinha? Ela nasce surda, muda, né? Ela não fala, nem escuta e tal. Então, assim, os irmãos, os gêmeos da Samara Adélia, eles são muito machistas, muito paternalistas, muito patriarcais e tal. O esposo da Emily, ele é árabe, assim como o Fadel, Samir, os pais da Emily, certo? A Emily, por outro lado, ela é cristã. Olha que louco. Então ela tem uma visão muito diferente do papel da mulher na sociedade, sabe? É uma mulher mais pra frente, assim, se é que você me entende, né? Mais moderna, né? Já o marido dela não, é um cara bem atrasadão, assim, sacou? Aquele tipo de pessoa mais vinculada a um pensamento machista, paternalista mesmo. E os gêmeos vieram muito ao pai, assim, sacou? Puxaram muito a essa visão. Quando nasce a Soraya Ângela, e ela surda, muda e tal, eles acusam a Samara Adélia, os irmãos, os gêmeos, de que Deus a está castigando. Isso é Deus que está mostrando para ela o caminho errado que ela tomou e tal. Pô, imagina que merda, né? O pai não defende a filha, os irmãos a atacam, a mãe é aquela coisa, né? Ela não tem voz em casa e tal, então ela também acaba também não sendo muito próxima da filha. É complicada essa relação. Já deu para notar que a família da Emily é uma família problemática, certo? Quando a Samara Adélia está grávida, certo? A Emily decide adotar 2 crianças. Essas 2 crianças entre si são irmãos, certo? Então são 2 irmãos
que ela vai adotar um casal de irmãos. Ela adota porque a mãe não tem mais dinheiro, aquelas comunidades ribeirinhas lá, sabe, do Amazonas, a mãe dela, enfim, deles, né, não tem como criar as crianças, a Emily fica, né, se sentindo ali, pô, vou ajudar e coisa e tal, sabe, né, uma mulher boa, cara, um bom coração. Então ela meio que acaba cooptando essas duas crianças aí. Galera, ela vai adotar, então, uma menina e um rapaz, certo? Que tem mais ou menos a mesma idade ali, devem ter o quê? Uns 8, 10 anos no máximo, e vão, então, digamos, crescer, né? Com a filha da Samara Adélia, a Soraya Ângela, sabe? Vão ter ali uma idade semelhante, né? Àquela daquela criança. O fato é que muitos anos depois, mas tipo uns 20 anos depois, é essa menina, a filha adotiva da Emily, que está a narrar a história. Então essa daqui, ó, não é filha, digamos, biológica dela, é filha adotiva. Essa filha adotiva, que não tem nome no livro, ela apenas se chama narradora, legal? Ela vai receber uma carta daquele irmão dela que também havia sido adotado pela Emily. Esse irmão dela está em Barcelona, galera. Imagina que legal, a cidade lá, né? Enfim, na Espanha. E ele manda uma carta para a narradora perguntando como é que tá a Emily, como é que tá a galera lá de Manaus, né? Se ela tem contato e assim por diante. Quando ela lê a carta, ela meio que se toca, digamos assim, ela meio que tem esse insight. Ela fala, caramba, né? Como é que será que tá a Emily, o pessoal, o Hakim? Ela chama o Hakim de tio Hakim, certo? Porque a diferença de idade deles é muito grande. Ela pergunta eventualmente da Samara Adélia e tal. Então a narradora percebe se ela não mora mais com a Emily. Inclusive, ela mora em outro estado, bem distante do Amazonas. Ela está na cidade de São Paulo, certo? Pelo que ela narra ali da vida dela, a narradora, aparentemente ela teve problemas psicológicos, sabe? Ficou internada alguns meses e tal. Então a vida dela não foi fácil, digamos assim, nos últimos anos ali. E ela então decide enviar uma carta, certo? Para o irmão. Porém, na hora que ela pega o papel para escrever, ela fala, cara, mas o que eu vou falar, né? Do pessoal lá, da Samara Adélia, do Hakim, os Cambal, nem sei como é que eles estão, não sei mais como é que tá aquela galera. Então ela decide fazer o quê? Ela decide voltar para Manaus. E é aí que vai começar o livro, gente. Quando ela volta para Manaus, certo? Ela chega em Manaus, então ela recorda todos aqueles sons, cheiros, imagens. É que nem quando você vai, assim, numa casa de um parente seu, de uma avó, de um tio, não sei, a qual você não frequentava há muito tempo, muitos anos, principalmente quando você era tipo adolescente, criança, e agora você volta lá, parece que é uma outra casa, né? Parece que existe uma nostalgia e ao mesmo tempo uma certa decepção pela realidade que é o lugar. Parecia tão maior, parecia tão mais aventureiro, né? E agora, aventuresco, enfim, agora é diferente e tal. É mais ou menos isso que sente a narradora quando ela vai até Manaus, certo? Então ela vai até lá, ela, né, enfim, vê as pessoas andando na rua, ela chega meio cedo, né, enfim, ali na cidade, ainda é 6 da manhã, assim, e ela se dirige até a casa da Emily. E ela vê que tá tudo fechado, ela não quer acordar ninguém, ela senta naqueles bancos de balanço grande, sabe, que tem nas varandas das casas, e fica vendo o local onde a Samara Adélia fazia as reuniões de família, onde ela brincou tanto e tanto tempo com a Soraya Ângela, que era filha, né, da Samara Adélia, onde ela, enfim, teve as memórias, certo, da vida dela, da infância. E ela tá ali sentada, e ela tá cansada e tal, e essas memórias todas ela fecha os olhos e ela acaba adormecendo. Quando ela adormece, algum tempo depois, quem a acorda é o Hakim, o tal do tio Hakim, o irmão não biológico dela, bem mais velho do que ela. Ele tá envelhecido, sabe? Ele tá assim com um semblante cansado, e ele pergunta para ela, mas né, o que você tá fazendo aqui? O que você dormiu aqui fora e tal? Ela, eu vim visitar a Emily, não sei o quê. Como é que você tá, Hakim? Dá um abraço. E aí o Hakim fala para ela, mas você não soube? E aí ela fala, mas eu não soube o quê? A Emily faleceu. Aí ela fala, como assim faleceu? Não faz tanto tempo, foi há algumas semanas. Eu estava vindo aqui na casa dela para tirar algumas coisas, arejar as portas e tal, não sei o quê. Aí a narradora chora, eles se abraçam de novo, e ele fala, vamos entrar. Eles entram, certo? No que eles entram, a vizinha da Samara, da Emily, certo? Melhor vizinha dela, a Índia Conceição, chega na casa, juntamente com o Gustav Dorner, que é um fotógrafo alemão também, muito amigo da família da Emily. Então, os quatro, a narradora, que é filha adotiva, o Hakim, que é filho biológico, a melhor amiga da Emily, a Índia Conceição, e um dos melhores amigos da família, o tal do Gustav Dorner, estão conversando na sala. E é nessa conversa, gente, que o livro vai acontecer. Não existe mais nenhuma ação no livro a partir desse momento. Nada mais acontece. Tudo vai acontecer aqui, ó, na memória, na presentificação do passado. Cada um deles vai começar a contar histórias sobre a Emily, para tentar conhecer melhor essa pessoa.
a narradora, a filha adotiva, vai contar algumas histórias que mostram a visão dela enquanto filha. Já o Hakim vai contar a visão enquanto filho. Já a India Conceição, a visão enquanto amiga, enquanto mulher. O tal do Gustav Dorner, a visão enquanto amigo, enquanto homem, entende? Então é como se a gente estivesse olhando para uma esfera, sacou? E cada um de nós vai ter uma visão diferente dessa esfera. Não dá para ter todas as visões ao mesmo tempo. É um objeto tridimensional. Não tem como olhar para todos os dados ao mesmo tempo. Mas a gente vai ter uma noção espacial dessa mulher que foi a tal da Emily. E através disso, vamos conhecer um pouco melhor sobre a vida dela, a relação dela com a própria família, os fatos que aconteceram na vida dela que não foram nem um pouco fáceis, e assim sucessivamente. Então, desses fatos todos, galera, dá pra gente separar a história do livro. O livro é composto por 8 capítulos, e ele tem esses nomes aqui precisamente por conta dessa situação. Veja, o primeiro capítulo se chama Narradora, porque lembre, ela está saindo de São Paulo, indo para Manaus e tal, é ela que está narrando a história. O segundo capítulo, ó, já tem o nome do Hakim, né, que é o irmão mais velho dela. O terceiro, o nome do Dorner. Aqui sai um N aqui, galera, né? Enfim, ali é um D aqui, ó. Esquece o D ali, só né, enxerga o Nzinho lá, Dorner, né? Enfim, perceba que cada capítulo tem o nome então de um personagem diferente. O 4 ali, ó, o marido da Emily, vai se dar voz a ele não tá mais vivo, ele já faleceu, mas ele vai ser lembrado aqui. No capítulo 5, o Dorner começa, o Hakim termina o capítulo, volta para a narradora no 6º. A India Conceição, lembra, a melhor amiga dela, vai falar ali no 7º capítulo, e claro, quem encerra a história vai ser, é claro, a narradora, dando essa noção de um texto, digamos assim, circular, massa, um texto que tenha uma, digamos assim, estrutura fechada, beleza? A história em si, basicamente retrata, galera, a desestruturação familiar, marcada principalmente pelas relações humanas bastante complicadas entre a Emily e seus filhos, que são ali estruturadas sobre a solidão, o distanciamento, esse senso de não pertencimento ao Brasil, e principalmente essa visão de que os filhos dela, no fundo, não gostavam muito dela. Afinal de contas, a narradora, a filha adotiva, foi morar em São Paulo. O irmão dela, da narradora, que era filha adotiva da Emily também, foi morar em Barcelona. O Hakim saiu muito cedo de casa. A Samara Adélia foi cuidar da loja que o pai tinha e tal, e acabou indo morar lá para perto dessa loja. Os gêmeos ninguém nem sabe direito, os piaram porra louca e tal, foram viver a vida deles. Então a Emily se sente sozinha, se sente, digamos assim, isolada, sacou? Se sente trocada, substituída. Então essas dificuldades de convivência, galera, esses segredos familiares, a deslealdade entre os irmãos, essas diversas minudescências da existência são os elementos que vão sendo narrados aos poucos dentro do livro. Por exemplo, ela não convive bem com o marido não convive bem com a filha, os irmãos não se dão bem, os gêmeos principalmente com o restante da família, os irmãos são muito desleais, principalmente os gêmeos para com os outros, né? A Emily guarda segredos e tal. Então, assim, a ideia é mostrar um pouco sobre como a vida da Emily metaforiza a nossa própria existência e é uma metonímia para a realidade de muitos de nós, leitores, desse grande romance, legal? Claro, o romance tem um fundo histórico também, né? Lembre que a família da Emily, o Fadel, a Samara, que eram pais da Emily, eles vêm para Manaus por conta do ciclo da borracha. Aí em cima ele está vendo a foto, uma seringueira famosa e tal, ouro branco e etc. Efetivamente, muitas pessoas vieram para o Brasil e especificamente para Manaus por conta disso. Claro que no início do século acabou, por conta de várias situações ali, não, digamos assim, tendo o efeito econômico esperado essa questão das seringueiras, do ouro branco, da borracha. E aí, é claro, muitos desses imigrantes ou foram para outros países ou para outros estados do Brasil. Alguns, é claro, permaneceram por lá, como os próprios pais da Emily, né? Então, com esse empobrecimento que a borracha acabou ocasionando, né, o marido dela, o próprio pai da Emily também, eles acabaram indo para o comércio. É isso que acontece com o marido da Emily. O marido da Emily, inclusive, abre uma loja chamada A Parisiense, que vende produtos ligados a fazendas, assim, ou seja, tipo, né, roupas, tecidos e coisas congêneres. É uma Casa de Bahia da vida lá, certo? Que o cara abre. Quem depois vai cuidar dessa loja é a filha, né, do próprio marido da Emily, a Samara Adélia. Então, assim, a ideia, galera, do livro é que todas as relações, sejam elas sentimentais, amorosas, familiares, são quase sempre marcadas por essa ideia de que a figura feminina é oprimida, sabe? A figura da mulher é sempre colocada de lado, ela é sempre marginalizada, ela é sempre verticalizada num poder que é inquebrável, inquebrantável mesmo, sabe? A Samara Adélia, por exemplo, lembra quando ela teve aquela produção independente lá, que nasceu a filha dela, Soraya Ângelo? Os irmãos e o pai meio que acham certo que ela tenha vindo mesmo muda e surda, porque foi Deus ali castigando a menina, que teve uma produção independente, não se casou e tal.
É um absurdo, entende? A própria Emily, ela não tem voz, às vezes, dentro da família. O marido decide as coisas, ela meio que tem que concordar. Os filhos tratam ela, às vezes, de forma ríspida, de forma rude. E como ela é uma mulher, digamos assim, ela meio que tem que abaixar a cabeça, entende? Esse tipo de relação machuca aos poucos, é claro, porque isso é uma coisa recorrente, isso é uma coisa cotidiana e normatizada. E aos poucos vai se transformando numa coisa que vai criando mágoas, criando feridas que não se cicatrizam nunca, certo? Bom, o romance tem diferentes vozes. Essa multivocidade é uma característica também, gente, do pós-modernismo. Mas existem muitas aspas no romance, então não dá muito aquela noção de quem está falando na história, sabe? Não existe muito claramente uma separação entre as vozes das personagens, nem tampouco sobre o discurso direto, o discurso indireto, ou seja, a parte estética, a parte formal do romance é bastante pós-moderna. E justamente por tal razão, nós temos também essas visões muito múltiplas acerca dos mesmos fatos que vão sendo relembrados ali pelos tais dos narradores. Então, às vezes, o Dorner começa uma história, daí o Hakim fala, mas eu lembro disso aqui também. E aí ele vai incluindo informações e tal, e a coisa vai tomando uma proporção quase que como se fosse um filme que você está assistindo, certo? Vendo literalmente aquela pessoa, aquela história, aquela situação que aconteceu, né? Nesse sentido, a gente tem meio que uma metáfora geográfica com a cidade de Manaus. O Milton Ratum, que é muito apegado a essa cidade, é manauara, ele gosta muito de lá, embora hoje ele mora em São Paulo, ele fez em toda a sua literatura uma verdadeira ode à cidade de Manaus, certo? Então a narradora funciona como o Rio Negro, certo? Que é aquele rio enorme, grande, caudaloso, com a margem, sei lá de quantos quilômetros de um lado ao outro, aquele rio enorme. E ela é a voz principal, sabe? É aquilo que realmente demove aí o enredo a acontecer. E as diferentes vozes são os pequenos afluentes do rio, que vão tornando esse rio negro cada vez mais portentoso. Massa essa metáfora, né? Interessante a forma como ela é construída. Então, assim, alguns personagens são vistos com uma maior importância, como, por exemplo, o Hakim, chamado de tio, né? Pela narradora carinhosamente. Então, ele é visto como aquele filho pródigo, sabe? Ele sai de casa, ele não volta mais para o lar, ele se afasta da família, ele é um cara assim meio solitário, meio misantropo, ele tem uma relação assim, como é que eu posso dizer, de distanciamento mesmo com a Emily. Ele gosta dela, da Emily, ele ama a mãe dele, mas ele não é aquele filho dependente, sabe? Aquele filho do coração, digamos assim. E isso machuca muito a Emily porque ela o ama muito, ela o deseja muito, ela é aquela mãe que adora o seu primogênito, sabe? Aquelas famílias que enxergam o primogênito de uma forma diferente. Pois é, mas o Hakim não se sente assim e ele meio que se afasta, sabe? Os gêmeos, como eu disse a vocês, são machistas, são moralistas, são mesquinhos, sabe? São pessoas lazarentas mesmo. Tanto que o próprio pai deles, o marido da Emily, não os aguenta mais, sabe? Uma vez lá, uma certa situação, uma certa feita, termina por brigar, certo? Com esses dois personagens, né? Além disso, eles os gêmeos, acusam a Soraya Ângela, né? Desculpa, Samara Adélia, de que a sua filha Soraya Ângela veio daquele jeito porque Deus, né, quis assim e tal. E o que vai acontecer, gente, é que a Soraya Ângela, que não escutava, era surda e tal, estava brincando com a narradora quando elas eram crianças, certo? Com bola, alguma coisa nesse sentido, e essa bola escapa para a rua. Estava passando um carro, o carro buzina para ela, certo? Mas ela, claro, surda, não ouve. E aí o carro, infelizmente, acaba atropelando a Soraya Ângela, que ainda era uma criança, era bem jovem. Levam ela para o hospital e etc. Mas, né, gente, naquela época, o livro se passa ali em meados do século XX, década de 40, 30, 40, 50. Não havia tecnologia, entende, para salvar a criança. E a Soraya Ângela acaba falecendo, a filha da Samara Adélia, a única neta, certo, da Emily. Claro que isso, meu Deus, né, provoca um problemão na família. E ao invés, sei lá, né, de acatar, de abraçar, de acolher a Samara Adélia, os gêmeos falam algo do tipo, tá vendo, ó, Deus te castigou, Deus fez isso aí porque você teve essa filha aí numa relação, né, sem casamento e tal. Cara, tá vendo? Então a família tem muitos, a família vai desmoronando. É aquela ideia do Bauman, vai se liquefazendo, entende? E esse desmoronamento familiar vai afetando cada vez mais a Emily, que não pode fazer nada, certo? O pai deles lá, o marido da Emily, ao invés de falar pros gêmeos, não, seus idiotas, calem a boca e tal, ele meio que cala, sabe? É aquela velha história de quem cala, consente, certo? A Emily tenta se aproximar da Samara Adélia, mas imagina, ela perdeu a filha e tal, e os irmãos dela estão ali ainda tirando sarro, então
ela se sente desprotegida. E aí ela vai se afastar de vez de todo mundo. O pai dela, né, o marido da Emily, alguns anos depois vai falecer e vai deixar a lojinha, lembra, a parisiense, para ela, para Samara Adélia. E é ela quem vai tomar conta da loja, se afastando definitivamente da família, que ela só vê em ocasiões especiais, em festas de final de ano, sabe? Coisas do gênero, né? Bom, é interessante a gente observar também o personagem Dorner, que aparece nesse romance, né? Ele é fotógrafo. Foi ele que fez a última foto do irmão, né, da Emily, que se matou lá, né, que acabou, né, enfim, morrendo, afogado e tal, no Rio, enfim, no Rio Negro, ali, no início do romance, né? Ele quem tirou essa última foto, então a Emily e o marido dela têm um apreço muito grande pelo Dorner. Além disso, gente, o Dorner, ele também é aquele cara que, digamos assim, vê as relações familiares que acontecem ali com um olhar de fora, entende? Ele não faz parte da família, então ele não entende bem as relações que se estabelecem ali. Ele enxerga muito a Emily como aquela mulher que quer fazer aquela relação de dono e funcionário, saca? Tipo, ela manda, os outros obedecem, ela se sente superior, os outros menorizados, aquela relação verticalizada. E ele meio que acha isso estranho, porque embora ele seja um homem europeu, etc., alemão, veio para o Brasil, ele sabe que as relações brasileiras são marcadas pela amizade, pela fraternidade, sabe? Ele é um cara um tanto quanto crítico, assim, da Emily nesse aspecto. Ele também vai mostrar muito a importância da oralidade. Aquele livro famoso, Mil e Uma Noites, né? Ele meio que metaforiza também muito da vida do marido da Emily. O Dorner, ele é muito amigo do marido dela, certo? Enquanto vivo ele esteve, né, eles eram muito amigos. Então ele conversou muito com ele e tal, e esse marido da Emily contava muitas histórias do Mil e Uma Noites, inventava algumas partes dos contos, e muitas dessas partes que ele inventava tinham a ver com a vida dele mesmo. E o Dorner, por ser fotógrafo, metaforiza-se, portanto, a imagem do olhar, ele enxerga a família, o marido, a Emily, todos eles, de uma forma bastante particular, sabe? Ele enxerga com uma memória, como as engrenagens do pensamento e da presentificação do passado funcionam. O que o Dorner faz é funcionar como uma espécie de, digamos assim, ponte entre dois mundos, entende? Ele é a ponte entre o Brasil, efetivamente, e essa família tão idiosincrática, né, tão particular dentro da história. Beleza? Bom, existe esse lance, então, da presentificação da memória. Quando estão eles conversando lá, o Raquinho, o Dorner, a Indé Conceição, a narradora e tal, tudo está no presente da narrativa, está acontecendo naquele momento, né? Mas há esse mergulho no passado, certo? E através dessas digressões, que são essas alinearidades que são compostas, porque o que eles vão relembrar não é feita uma lembrança linear, tipo, primeiro ela era criança, depois... Não, é uma lembrança de fatos aleatórios, como se fosse memória. Quando você lembra de um fato, você não lembra, não, primeiro aconteceu isso às 14h52, depois às 15h33 aconteceu aquilo, né? Você não lembra dessa forma. Você lembra que aconteceu um fato X, um fato Y, um fato Z, que às vezes podem estar embaralhados, mas o importante é como eles te marcaram, sejam eles cheiros, sons, cores, fatos, sabores, concorda? E é exatamente isso que vai acontecendo no romance. Quanto mais ele vai andando, mais você fica intrigado, mais você fica imerso naquela história. Só que na prática, galera, na verdade, verdadeiramente verdadeira dos fatos, nada está sendo narrado. Tudo é um relato de fatos passados, de situações que foram experienciadas, de impressões, sensações, vozes, certo? Que essa narradora, ela de alguma forma, ela, né, experimentou. Seja experimentando verdadeiramente porque estava lá e nem se recordava do fato, seja experimentando através das histórias e de relatos que o Hakim, o Dorner, a Indé Conceição estão narrando. Então é com base nessa história que ela no final vai decidir escrever aquela carta pro irmão dela. Então lembre, a carta pro irmão dela, cara. Ela tá escrevendo. O que motivou ela a ir para Manaus e ver toda essa situação foi essa carta para o irmão que se encontra lá em Barcelona. Então dá para dizer que o romance tem uma caracterização pós-moderna. Aí você vai me perguntar, tá, Eldre, mas qual é o enredo da história? Não existe um enredo. Existem relatos de determinados fatos que aconteceram na vida da Emily. Massa? E aí, gente, são muitas minudescências, como diria o Guimarães Rosa. E você vai precisar um dia ler esse romance para querer encontrar todas elas. Dá para destacar, claro, várias delas aqui, mas o importante é que a Federal do Paraná não cobrará de você essas pequenas particularidades. Provavelmente o que a Federal vai enfocar, ou no aspecto que ela vai detalhar, né, será aquele aspecto associado a esse lance, digamos, da construção do livro, de como o processo de digressão e de presentificação da memória funciona,
a razão pela qual essa multiplicidade de vozes existe, e assim sucessivamente. Beleza? Bom, vamos lá então. Ó. Vamos falar aqui de 3 aspectos importantes. O primeiro deles é a metaficção. Como assim metaficção, Helder? Então, a gente tem uma narradora no livro que está construindo uma história, que está construindo um relato, que está construindo uma narração, uma narradora narrando um fato. A ideia, então, é que esse livro é um livro metaficcional. É um livro que conta a história de como contar uma história. É um livro que narra a situação de como narrar efetivamente alguma coisa, certo? E é essa narração, né, meus caros e queridas, esses elementos todos que vão se construir aí dentro do enredo, beleza? Lembre que o livro é extremamente fragmentado, então a memória está muito associada a esse caos, né? A esse fluxo de consciência. Bacana? O que significa isso? Lembre dos escritores da geração de 45. Às vezes você tem uma infinidade de informações, de elementos que vão participar da história ao mesmo tempo. E não há uma separação clara entre eles, entende? É justamente esse aspecto que torna essa história muito centrada, né, na narradora. É a voz dela, é a narração dela naqueles 3 dias que ela ficou em Manaus, foram 3 dias que eles ficaram ali reunidos, conversando e tudo mais, que vai levar aí a narradora a contar efetivamente uma história sobre a Emília. É aquela velha ideia de que você nunca conhece efetivamente uma pessoa, por mais que ela seja muito próxima a você. Por exemplo, sua mãe. Pense nela, você pensa nela como mãe, não como mulher, amiga, certo? Inimiga, talvez, de alguém, entendeu? Você pensa nela apenas como mãe, né? Como aquele ser, enfim, para o qual um dia seu mundo todo girou em torno daquilo. Mas, então é interessante você observar essa pessoa por outros matizes e por outros vieses. E é justamente isso que esse romance tenta retratar. Como a realidade, às vezes, ela é muito limitada, e como a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, ela é muito particularizadora, fazendo com que a gente realmente não enxergue outras possibilidades de interpretação desse mesmo mundo do qual a gente faz parte. Ô, louco, é tipo, né, um insight aqui, né, um brainstorming. Exatamente. E o principal tema do livro, gente, é o relato dos dramas familiares, certo? Principalmente envolvidos com a narradora e a Emily. A narradora não consegue falar com a Emily, lembra? Ela volta para Manaus para ter com a Emily, certo? Para conversar com ela e tal, mas ela descobre que ela já morreu. E ela se sente muito mal com isso, e essa sensação de mágoa, de vazio, vai acompanhá-la para sempre. Porque ela nunca mais vai poder falar com a Emily. A única forma dela poder acessar a Emily agora é através da memória. E a memória é essa estrutura de encaixes, certo? Eu vou encaixando uma ideia aqui, outra lá, que não necessariamente são correspondentes, mas que de alguma maneira dão match, né? Se encaixam. Então, de alguma maneira, vão se interiorizando, certo? Esses diferentes planos de narração. O presente, o passado, a visão do Dória, a visão do Hakim. E é isso, gente, que transforma esse grande romance numa história fenomenal. Legal, né? Vamos falar a verdade, cara. O Milton Ratum é um grande escritor, não é mesmo? O cara era muito bom. É ainda, né? Convenhamos, morreu, né? Esperamos que não aconteça isso tão cedo com ele. Mas, enfim, foi aí, sem dúvida nenhuma, muito feliz nesse grande romance Relato no Certo Oriente. Beleza? Vamos pra frente, então, galerinha. Bora falar agora do escritor João Guimarães Rosa, para terminar os 8 livros aí da literatura, né, enfim, catalogada no vestibular da Federal do Paraná. Galera, esse romance, esse livro de contos pertence à terceira geração modernista. Ele foi publicado um ano depois que essa tal dessa terceira geração efetivamente se inicia. A geração é de 45, certo? E esse livro saiu no ano de 1946. Originalmente, o Guimarães Rosa escreve ele para participar de um curso de contos e tal, em 1943, certo? Então, né, 3 anos atrás, legal? Hoje, o Guimarães Rosa, lembre, ele é talvez um dos mais significativos, importantes e fenomenais escritores da literatura brasileira do século passado. Mas hoje, o Guimarães Rosa, que nasceu, galerinha, no ano de 1908 e faleceu em 1967. Não foi uma vida muito longa aí a do Guimarães Rosa. Mas aqui tem alguns dados estatísticos da vida dele, ó. Ele nasceu lá em Cordisburgo, uma cidadezinha no meio do nada, perto de porra nenhuma, longe de tudo. Lá no interior de Minas Gerais, cidade linda, cara, maravilhosa. Da qual o Guimarães Rosa faz parte, inclusive enquanto escritor também, né? Ele tem muita saudade, muito saudosismo desse ambiente rural, desse ambiente do sertão, desse ambiente dos causos, das histórias, dos jagunços, dos bois, dos carros de bois passando, das boiadas, dos vaqueiros e assim vai. Esse é o universo dele. E ele vai, então, fazer uma correspondência muito interessante e significativa dentro desse universo. Gente, o Guimarães Rosa, ele era médico formado, ele foi diplomata também, imagina, ele era um homem intelectualíssimo, assim, falava muitos idiomas, era de uma inteligência inenarrável, sabe? Guimarães Rosa era um homem, assim, intelectual mesmo, no sentido mais, digamos, né, aprofundado no termo aí.
Além disso, gente, Guimarães Rosa trabalhou na Alemanha, certo? Na época do nazismo. Reza a lenda que a esposa dele, a dona Aracy, inclusive, conseguiu tirar lá, certo, da Alemanha nazista, né? Muitos judeus enviando-os para o Brasil. Legal, né? Bom, depois disso, ele para de trabalhar com a diplomacia, ele meio que se aposenta, digamos, desse aspecto aí, volta para o Brasil, se aposenta também daquilo que estava associado à medicina, ele que era médico cardiologista, e decide se dedicar à literatura. Ele vai publicar, então, grandes livros aí, bem importantes na história da literatura brasileira, como o próprio Sagarana, enfim, que é um livro de contos. Ele escreve também Grande Sertão Veredas, que talvez seja o mais famoso, importante, galera, livro que ele escreve em 1956. Ele escreve também outros livros de contos, como Primeiras Histórias, em 64, Tutameia, ou Terceiras Histórias, em 67. Ele escreve Manuelzão e Miguelin, Corpo de Baile, enfim. Tem até um livro de poesias ele escreveu, Magma, né? Então a obra dele é bastante diversificada, mas a gente conhece mais Guimarães Rosa por algumas características que são mais comuns. Vamos dar uma olhadinha nelas aí, ó, certo? A obra dele, gente, ela tem um cunho filosófico, certo? Quase sempre maniqueísta, tipo dividindo o mundo assim naqueles temas universais entre bem e mal, certo e errado, sacou? Ele adora esse tipo de coisa. Ele também usa uma linguagem muito propícia e muito particular, galera, legal? A linguagem mais neologista, assim, certo? Ele é um cara, então, que literalmente cria novos termos, traz uma linguagem regionalista muito significativa para a sua literatura, ele vai tentar mimetizar realmente como o sertanejo fala. E é esse ponto que torna a literatura do Guimarães Rosa tão complexa. A famosa proesia, a palavra que ele inventa, que mistura de prosa com poesia, é uma linguagem para os iniciados, certo? Uma linguagem complexa, diferente, erudita, rebuscada, ao mesmo tempo simples, coloquial. O cara era um gênio. Então isso faz com que a literatura dele assuma um caráter de dificuldade mesmo de leitura, sabe? É bem complicado, às vezes, ler o Guimarães Rosa aí. A literatura dele também é mitopoética, tipo, pense no, sei lá, Tolkien, por exemplo, o cara que criou lá aquele universo do Senhor dos Anéis, Terra-média e outras tantas questões. É mais ou menos algo semelhante com o Guimarães Rosa, ele literalmente cria um universo, sabe? O universo do sertão, o universo das várias vargens, dos vals, dos arraiais, dos pequenos vilarejos e assim por diante. Então é um universo que está no linha limítrofe ali entre ser real e ser supra-real, ser surreal. Está na linha limite entre ser imagético, imaginativo, portanto, e ser realístico mesmo, mimético. É genial, né? Bom, a principal característica dele, gente, é o regionalismo universal. Legal? Como assim é o regionalismo universal? Então, o Guimarães Rosa, ele faz as histórias se passarem no interior, geralmente em uma fazenda, num arraial, numa cidadezinha, sabe, num lugar assim. Mas as histórias, elas não se resumem a este local, entendeu? Elas são histórias que transcendem, que explodem em milhares de significados e que conseguem, de alguma maneira, abarcar não apenas aquela região geográfica de Minas Gerais, do sertão, mas também, digamos, essa questão metafísica do homem, sabe, da mulher, do ser humano, da existência, enfim, que ali se encontra. Genial, né? O cara é punk, velho. Guimarães Rosa, sem dúvida nenhuma, é um dos mais importantes escritores da literatura brasileira. Legal? Se liga, esse cara é foda. Bom, no Sagarana, galera, nós temos então lá 9 contos, beleza? São novelas curtas, são contos não muito pequenos, certo? O livro do Sagarana, inclusive, é um livro bem longo, né? Tem 300 e tantas páginas. Os contos quase sempre são moralistas, transmitem, digamos, uma lição de moral e, como disse a você, são regionalistas também. Nos contos, galera, ele vai resgatar muito o lance da linguagem popular, tentando meio que fazer uma correspondência com os avanços sugeridos pela galera da primeira geração modernista, mas não vai deixar de fora a originalidade que tanto marcou o próprio Guimarães Rosa. Lembre, esse é o primeiro grande livro que ele escreve. Então, é claro, ele foi fazendo um processo de decantação, um processo de lapidação da sua própria linguagem, que vai atingir, na minha opinião, o ápice lá no Grande Sertão Veredas, em 56, 10 anos depois da publicação desse livro. Muitas das marcas da literatura de 45, dessa geração, vão aparecer aí, ó. O fluxo de consciência, que é aquela ideia da alinearidade, as epifanias, gente, que é quando você se dá conta de alguma coisa, certo? A questão das digressões, da moralização dos desfechos dos enredos e assim vai. E claro, ele sempre vai te ajudar a promover uma reflexão existencial, certo? São textos, portanto, filosóficos, fabulosos e ao mesmo tempo fabulares. Fabuloso é, claro, um adjetivo para elogiá-lo. E fabular, fábula é aquele texto, lembra, que mistura coisas reais com imaginativas, entendeu? Você não sabe bem o limite desses elementos, mas, então por isso ele é fabular e fabuloso, como mesmo diria o grande amigo dele, poeta
Carlos Drummond de Andrade. Legal? Vamos lá então, galerinha, falar dos contos. Ó, como eu disse, vocês são 9 contos, dá pra gente organizar eles em alguns temas, assim, né? Por exemplo, o crescimento das personagens, a humanização dos animais e por aí fora. Você tem nesse slide aqui, então, dá uma pausa no vídeo depois, né? Dá uma olhadinha pra você ver certinho. São elementos que caracterizam bem cada um dos contos aí. O que a Federal cobra, gente? A Federal, e assim como todos os outros vestibulares também, vão pegar o conto e falar, cara, o que acontece na história desse conto? Qual é o enredo dele, como esse enredo está associado a tal elemento, sacou? Então eles vão cobrar de você a questão do enredo. Você vai precisar saber a história, desses 9 contos, beleza? Não tem como não saber a história de todos os contos. É preciso, essencialmente, conhecer o enredo. Então, bora lá. Vamos começar aqui pelo primeiro deles na ordem que eles estão no livro, O Burrinho Pedrez. Massa? Que é um conto, galera, que vai encerrar uma ideia de circularidade, tá legal? No final do livro a gente vai ter um conto que tem o mesmo tema, o mesmo assunto, que acentua e, de certa forma, pluraliza algumas temáticas que aparecem dentro desse conto chamado Burrinho Pedrez, tranquilo? Galerinha, esse conto é narrado na terceira pessoa. Aqui eu faço um parênteses, na primeira pessoa são narrados apenas 3 contos do livro, certo? Que estão ali no meio, né? O Minha Gente, o Corpo Fechado e o... né, enfim, lá, eu esqueci o nome do conto que eu já vou lembrar, mas enfim. A ideia é que só tem 3 contos. A gente tem o restante dos contos todos narrados sempre na terceira pessoa, tá certo? É a característica do Guimarães Rosa. Ele curte mais esse caminho aí de usar a terceira pessoa. Esse conto, claro, não é diferente, né? Aqui a gente vai ter, então, né, um narrador onisciente que é heterodiegético, ou seja, não participa da história, legal? E tá dando uma dimensão, digamos, mitopoética, assim, sabe, pro conto. Isto é, uma dimensão mais abrangente, mais filosófica. A história toda, gente, gira em torno da ideia de uma fazenda, legal, certo? De um cara chamado Major Saulo, e esse homem tem bois para vender. Ele vende uma boiada lá e ele precisa, então, de vaqueiros que levem esses bois até uma cidade que fica distante para que esses bois sejam embarcados num trem, para que daí eles, né, cheguem lá no seu destino. O problema é que esse Major Saulo, ele só tem 6 vaqueiros, ele precisa de 7. Massa? Então ele contrata lá os 7 vaqueiros e coisa e tal. E aí, gente, ele vai acabar contratando, né, um vaqueiro a mais, mas ele não tem 7 cavalos, ele tem apenas 6 cavalos. Entra na história, então, 7 de ouros, que é o burrinho pedrez da história aí. É um burro. Ninguém queria subir e montar no burro. Até porque ele já era velho, já estava meio gasto pelo tempo, digamos assim. E além disso, os vaqueiros ali, 2 deles, o Silvino e o Badu, estão brigados e juraram de morte um outro. Acontece que o Badu, né, ele acabou se engraçando com a mulher do Silvino. E aí já viu, né, os caras resolviam o negócio lá que nem gente civilizada, na bala, né? Bom, não acontece nada na ida, eles deixam os bois no trem lá e tal, né? Enfim, na volta eles param num bar ali, né, pra gastar o dinheiro de rapazes trabalhadores deles, tomam todas, ficam meio altos, e o Badu, gente, que né, enfim, o cara que estava jurado de morte, ele acaba tomando mais, né, cervejas ali e outras coisas, e acaba então ficando para trás. E aí só sobrou para ele o burrinho, para ele voltar montado. Ele fica indignado e fala, tá bom, né, vamos lá. E ele vai montado no burrinho. O Silvino, que era o cara que queria matar ele, estava na tocaia, ele estava escondido para matar o cara, só que estava chovendo horrores. E eles tinham que atravessar um riozinho, um córregozinho. No que eles foram atravessar, veio uma tromba d'água, gente, e levou embora muitos dos vaqueiros. Os cavalos que estavam na água se assustaram, acabaram também perdendo o controle e se afogaram. O Silvino, inclusive, estava entre eles. Olha aí, o Badu se deu bem. O Badu, digamos, cura da ressaca rapidão. E o burrinho, que ninguém dava nada por ele, gente, consegue, pela experiência, pela sagacidade do burrinho, passar o rio ali sem muitos problemas. Agarrado na cauda do burro, vem o Francolin, um dos vaqueiros que acabou não morrendo porque conseguiu se salvar por conta dos 7 de ouros. A história basicamente é essa, né? O que a gente pode, perdão, o que a gente pode analisar aqui no conto, certo? Basicamente, ó, é essa temática que está lá no final do outro conto também, no último conto chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga. A temática de que todos têm a sua hora e a sua vez de serem úteis e de fazerem aquilo que é necessário ser feito. Tanto que o último conto do livro se chama A Hora e Vez de Augusto Matraga. Legal? Bom, o narrador é um tanto quanto irônico, certo? Haja vista que ele mostra que os narradores, os vaqueiros todos são muito presunçosos, se acham muito experientes, acham o burrinho muito decadente, mas na prática quem vence lá a correnteza é esse burrinho decadente, né? Metaforiza-se, portanto, galera, a temática da experiência, a velhice, né? A sabedoria, a experiência
são elementos vistos como essenciais para a construção da própria sagacidade dos personagens. As idiosincrasias associadas à experiência são elas que salvam a vida do Badu e do Francolin, né? Então a gente tem um caráter lendário nesse conto. Ele começa o conto com "era uma vez um burrinho", certo? E também ao mesmo tempo fabular, né? A ideia de que o animal aqui se aproxima muito do ser humano. Mas a principal temática do conto é uma temática transcendental, humana, que retrata muito como nós, seres humanos, acabamos por desmerecer aqueles que têm uma experiência maior, aqueles que de alguma forma têm uma sabedoria, né, para transmitir. Tudo bem? Bem legal aí, né, esse conto chamado Burrinho Pedrez. Vamos para o segundo conto, moçada, chamado A Volta do Marido Pródigo. Legal? Como eu disse, você também é narrado na terceira pessoa por um narrador onisciente e heterodiegético, que é aquele que não participa da história. A história aqui é mais simples, né? Nós temos um homem chamado Eulálio Salatiel, mas ele tem um apelido que é o Lalino, ou Lino para os mais íntimos também, ele tem esses apelidos aí. E ele é casado com uma menina chamada Maria Rita, certo? Mas o Lalino, o Lino, o Eulálio, enfim, ele é um bom vivan, sabe? Ele quer viver a vida ali, né? Curtindo a vida louca. E ele então vai para o Rio de Janeiro. Ele vai abandonar a esposa dele, Maria Rita, mas na realidade ele não abandona ela. Ele vai contratar, digamos assim, um homem chamado Ramiro, que é espanhol, para cuidar de sua esposa, legal? Ele vai viver no Rio de Janeiro um tempo e tal, vai acabar se desiludindo lá com a capital, não curte, não arruma emprego, não sei o quê, e então ele volta, certo, para a cidade, lá onde ele vivia, lá no interiorzão de Minas Gerais. Quando ele volta para lá, ele percebe que o Ramiro meio que roubou a mulher dele, sacou? A Maria Rita, e ela também, a Maria Rita não quer mais saber dele. Aí o que acontece é que o tal do Lalino, ele vai trabalhar, gente, para um cara chamado Major Anacleto. E este homem é um homem que é um coronel da região, sacou? Ele vai se eleger ali naquela região. Uma das suas premissas, uma das suas promessas de campanha é que ele vai expulsar da região os estrangeiros, como os espanhóis, certo? Claro que a imagem dos espanhóis foi, né, lazarentamente desconstruída pelo próprio Lalino, pelo próprio Eulálio e tal. Então, a ideia do conto é que se mostra que esse cara, no final, reconquista a esposa dele e eles vivem felizes para sempre, digamos assim, legal? Gente, a ideia do conto é mostrar o Lino como aquele personagem tipicamente brasileiro, sabe? Picaresco, malandro, anti-heróico, mas fazendo intertextualidade com uma infinidade de personagens da literatura brasileira, como, por exemplo, o Macunaíma, do livro do Mário de Andrade, de mesmo nome, ou então o Leonardo Pataca, né, do livro lá do Manuel Antônio de Almeida, enfim, né, Memória de Milícias. De qualquer forma, a gente tem aqui um julgamento moral, digamos assim, dentro da história, né? A atitude do Lino é vista como imoral, digamos assim, né? Nós, enquanto leitores, não curtimos o que ele faz. Mas a gente, digamos assim, perdoa, né, o Lino, certo? Porque o Ramiro é um homem muito ruim para ela, sabe? Agride, briga com ela, é violento e tal. E o Lino, mesmo tendo feito, né, um monte de problema, mesmo sendo moralmente um cara questionável, ele é alçado, ele é transcendido à condição de herói. E é essa ironia intertextual, cara, que tá no título do livro, do conto, perdão, a volta do marido pródigo, né? Que é a intertextualidade bíblica com a volta do filho pródigo, lembra? Só que aqui as avessas, né? No conto lá original, a gente tem um protagonista que gasta todo o dinheiro e volta para casa com o rabo entre as pernas, digamos assim. Aqui a gente tem um protagonista malandrão, que no contexto social dele faz tudo ao contrário, mas que no fim das contas dá certo, né? Então a ideia é que ele modifica-se com o passar do conto, né, gente? O Lino do final da história não é o mesmo do começo da história, sacou? Ele passa por esse processo de amadurecimento, esse processo de literalmente mudança para melhor, né, literalmente. Mas mais do que isso, a gente tem um personagem que passa por uma formação, literalmente. Essa malandragem, essa astúcia, esses atributos anti-heróicos, né, vão aos poucos perdendo espaço e ele, o Lino, aprende a dar importância àquilo que realmente é importante na sua vida, a sua mulher, o trabalho. Digamos então que ele se torna um bom homem, sacou? Claro que as avessas também, né? É interessante então que o conto transmite, como disse a você, uma moral da história. Bem legal aí a história A Volta do Marido Pródigo. Vamos para o terceiro conto, galerinha, que se chama Sarapalha. Sarapalha também é narrado por um narrador de terceira pessoa, onisciente, heterodiegético. A história toda, galerinha, envolve, né, dois primos. O primo Argemiro e o primo Ribeiro, beleza? O Ribeiro, ele é casado com a Luísa. Eles chamam também de prima Luísa, até porque naquela região ali a maior parte da galera é, de alguma forma, parente, certo? E eles têm um cachorro chamado Giló, o nome do cachorro. A história, gente, é que eles vivem nesse Val do Sarapalha, como se fosse uma vilazinha, sabe?
um arraial, assim, né? Uma cidadezinha bem pequenininha. E essa região está sofrendo com a maleita. A maleita é o jeito que essa pessoa do interior se chama a malária. Mas muitos dos habitantes, então, de Sarapalha foram embora, vazaram, porque estão com medo, né, dessa doença que provoca febre, tremedeiras e, invariavelmente, a morte. O Ribeiro, que é o cara casado lá com a Luísa, né, ele fala que a maior dor de todas, né, que ele tem não é necessariamente a doença que ele pode ocasionar, ou as terras que ele pode perder e tal, mas é o fato, ele está contando essa história, digamos assim, né, no passado, já no futuro, ele deve estar se referindo ao passado, e ele fala que a maior dor dele é perder a esposa dele. O que aconteceu? Ela morreu? Não. O que rola, gente, é que a Luísa fica insistindo. Ribeiro, vambora. Ribeiro, isso aqui não dá mais nada. A gente vai morrer. Essa terra tá amaldiçoada. A gente não tem para que vender o que a gente produz. Vambora. E o Argemiro, que mora com eles, meio que tenta botar panos quentes. Assim, tipo, ora ele concorda com o Ribeiro, ora ele concorda com a Luísa, sacou? Ele tenta ser aquele advogado do diabo, assim. E um dia, a Luísa, já indignada, assim, da vida, ela vai estar lá na porteira da fazenda deles lá e vai passar um vaqueiro ali com a boiada. E o vaqueiro olha pra ela e fala, ô moça bonita, tudo bom? Não sei o que, começa a conversar e coisa e tal. E oferece pra ela carona, digamos assim, você quer ir pra cidade comigo? Ela fala, eu quero, vambora. Não quero mais ficar aqui não. E eles vazam. Tal da prima Luísa troca o primo Ribeiro, cara, pelo vaqueiro bonitão ali que passou na porteira da fazenda dela. Bom, o fato é que ela vai embora, foge com outro homem, né? E agora, galera, só tem ali o Ribeiro, o Argemiro e o Giló. E eles ficam conversando. Não, o cachorro não participa ainda bem da conversa. Quem participa é o primo Argemiro e o primo Ribeiro. E aí, gente, o Argemiro vai conversar, vai tentar meio que, né, consolar o primo dele e tal, vai falar que, né, enfim, ele não se sinta mal, não sei o quê, assim mesmo, coisa e tal. Mas ele fala assim, olha, não quero faltar com respeito. Eu mesmo sempre fui apaixonado pela Luísa, sempre gostei dela, desejaria ter me casado com ela, mas nunca falei nada pra você nem pra ela, por respeito a vocês dois. Sabe aquele momento que é melhor você ficar quieto e deixar as pessoas pensarem que você é um imbecil do que você abrir a boca e fazer as pessoas terem certeza disso? Então, esse é o Argemiro, cara. O cara vai lá e fala merda. Aí, é claro, o Ribeiro tá super decepcionado agora com o primo dele. Ele acha que ele foi traído pelo primo e tal. E ele então expulsa, sabe, o cara das terras dele. Ele fala assim, pô, mano, pra onde é que eu vou? A maleita tá aí e tal. Ele fala, ó, brother, só vai embora, cara. Procura teu rumo aí, não te devo nada, você não me deve nada, tá ligado? Só vaza da minha casa, vá morrer onde melhor te couber aí, onde melhor te apetecer, suma da minha frente. E o cara vaza. Final da história fica só o Ribeiro, o Giló e a solidão naquela fazenda chamada Sarapalha. Tadinho, né, gente? Do primo ali, cara. O cara talvez tenha sido corno, nem sabe. Olha aí, ó, né? Melhor às vezes não saber das coisas, né? Afinal de contas, diz que corno é só quem é curioso, não é verdade? Olha aí. Então, vamos lá. Retrato dos personagens aqui que estão no interior e são abandonados. Abandonados não no sentido igual o Argemiro, o Ribeiro, perdão, foi abandonado pela Luísa. Abandonados no sentido de abandono governamental, abandono existencial, solidão mesmo, sabe? Esse local desolado, sem esperança, esquecido por todos aí, por Deus, pelo governo e tal, é a ideia que o tal de Guimarães Rosa que transmitia através do Sarapalha. Temos, galera, nesse conto uma linguagem muito próxima da linguagem poética, uma linguagem altamente elaborada, extremamente densa, inenarravelmente hermética, sabe? É até difícil compreender um pouco ali das palavras e da formatação do texto. Existe esse caráter dramático, a malária, maleita, cesão, que são outros termos que eles usam ali, né, para referir-se a essa doença. Temos a revelação, talvez, de 2 triângulos amorosos aí possíveis, a temática da traição, da solidão, ou seja, só desgraça. Quando você achar que a tua vida tá horrível, assim, que tá uma porcaria, lembre do Ribeiro, gente. Provavelmente ele foi traído pelo primo e foi traído de novo pelo vaqueiro bonitão que passou na frente da casa dele lá. Olha só, a única coisa que ficou pra ele foi uma terra infértil e um cachorro cujo nome era Giló. Galera, tá difícil o negócio. O enredo, então, mostra como esse apreço, né, que o Ribeiro tinha pelo Argemiro vai minando, né, essa amizade, essa coisa toda, né, vai aos poucos se transformando em ódio, em rancor, em mágoa, sacou? E não existe espaço para o perdão, certo? Só sobra espaço para o rancor, que é basicamente o que acontece num lugar como esse, que é o Sarapalha. Interessante perceber essa realidade que o ambiente meio que influencia, não é mesmo? A visão de mundo das personagens e o inverso não é em verdade também. Genial, né, cara? Guimarães Rosa era surbalístico e grande escritor. Vamos à frente, então, aqui no conto Duelo, certo? Que é o último conto narrado, digamos assim, em terceira pessoa. Né? Nessa parte vai começar outros contos ali narrados
em primeira pessoa. O conto Duelo, do mesmo modo que os anteriores, é narrado em terceira pessoa, narrador onisciente, heterodiegético. A história, galera, envolve também um triângulo amoroso. O Turíbio Todo, a dona Siliviana, que é a mulher do Turíbio Todo, e o Cassiano Gomes. O Turíbio Todo, ele foi pescar um dia lá, pai e tal, não roubou peixe nenhum, voltou mais cedo para casa. Pegou, cara, no flagra, a mulher dele, a dona Siliviana, Siliviana, não é Silviana, Siliviana, tendo um enrosco ali, né, enfim, ali de proporções, né, enfim, sorbalísticos, com um homem chamado Cassiano Gomes. O Cassiano Gomes que era temido naquela região, galera. O Cassiano Gomes que era um homem forte, parrudão, assim, né, e tal. Tinha sido do exército, sabe? Sabia atirar. O cara era, né, do mal. Então, o Turíbio Todo fala, eu mato esse desgraçado. Mas não agora. Né? O cara também tem respeito. Então, o que o Turíbio Todo faz? Ele pega uma arma, ele vai ficar tocaiado, escondido na frente da casa do Cassiano Gomes. Quando o Cassiano Gomes abre a porta, ele vê a porta vindo, ele pega a carabina e fala, esteja morto, seu traidor dos infernos. E Chablau dá um tiro no Cassiano Gomes. E aí o cara cai pra trás, né? Pronto, matou o cara, acabou o conto. No que ele tá saindo do mato, o Cassiano Gomes aparece na porta, com a mão na cabeça. Mataram meu irmão! Aí que o animal, a anta, o anu, assim, o retardado do tribo todo lembra que o Cassiano Gomes tinha um irmão gêmeo. E quem ele matou ali? Foi o Cassiano Gomes? Não. Foi o irmão gêmeo do cara. E aí, meu, a vingança agora muda de lado, sacou? Agora quem quer se vingar aqui é o Cassiano Gomes, ele quer se vingar do trigo todo. Aí, gente, eles começam um a perseguir o outro ali, certo? Né, dentro do sertão. O Turíbio Todo conhecia muito bem o sertão, o Cassiano Gomes também. Mas o Turíbio Todo, ele vai para São Paulo, saca? Ele dá uns olé ali no Cassiano e vaza, vai lá pra longe, pra dar uma esfriada na história. Nesse meio tempo, o Cassiano Gomes fica doente, cai por terra no meio do nada lá e tal. Ele tá no leito da morte, literalmente, indo pro saco. Aparece um homem, certo? O nome dele é 21. 21 o nome dele. 21. E esse 21, cara, ele fala que ele é jagunço, ele é cangaceiro, ele vive de matar os outros. E aí, então, ele promete. Eles conversam um pouco, ele promete pro Cassiano que ele vai vingar, certo? O Cassiano Gomes. Eu vou vingar, eu vou achar esse lazarento aí, ó, que fez isso com você e vou matar o cara. Claro que o Cassiano Gomes não contou, né, que ele tinha dado uns crãos na mulher do cara. Fato é, Turíbio Todo volta para casa muito tempo depois, encontra a dona Siliviana. Siliviana não quer nem mais saber dele também, não quer mais saber dela, tá? Mas ele fala, dei as voltas naquele cara. Ele descobre que o Cassiano Gomes morreu, inclusive ele fica, cara, morreu, que legal. E ele pega o cavalo dele para ir fazer alguma coisa lá, acaba encontrando um homem no caminho. O homem se apresenta para ele como 21, como Timpim. Aí, ô Timpim, beleza? Ô Timpim, eu sou o Turíbio Todo, ô Turíbio, tudo bom? Tá, então eles começam a conversar. E aí ele pergunta pro Timpim, assim, né, o que ele tá fazendo ali. Ele fala, eu vim procurar um homem aí que eu preciso conversar com ele e tal. Ele, que legal e tal. E você, o que você tá fazendo? Aí o Turíbio, se achando bonzão, assim, ele conta a história. Não, porque dei a volta no cara, fui para São Paulo, ele acabou me procurando aí pelo sertão, acabou morrendo, e eu me dei foi bem, e não sei o que, coisa e tal, e bababá. Aí tá, o Timpim escuta a história, não sei o que, coisa e tal. E aí no final da história, gente, ele revela pro Turíbio Todo que ele, o Timpim, é mais conhecido como Timpim 21, de 21 mortes que ele já tinha matado por aí, tá ligado? Agora ia ser o Timpim 22. E ele fala, não, mas veja bem, você não precisa vingar o homem, coisa e tal, e tararau. E o conto termina aí, certo? Provavelmente com o Timpim 22 agora, né? Matando o Turíbio Todo, beleza? Então, gente, o conto é uma espécie de alegoria da fatalidade, certo? A ideia de que o destino é sempre algo inexorável. O destino é sempre algo inquebrantável, algo que com o qual a gente não pode lutar. O título do conto, que é o duelo, na realidade não se efetiva na história. Veja, quem mata o Cassiano Gomes é a velhice, é o clima, é alguma coisa parecida com isso. E quem mata o Turíbio Todo é o assassino, certo? O cangaceiro, jagunço lá, Timpim 21. Então o duelo aqui, ele é muito mais, digamos, metafísico. É o duelo do forte contra o fraco. É o duelo que se estabelece na perseguição, na vingança, na violência. É o duelo que se estabelece, gente, na ideia de que o próprio ambiente, certo, duela com esses personagens, né? E os leva, então, para essa abordagem negativista, né, do final da história. O desfecho é bastante moralista, né? Enquanto o Turíbio Todo acha que precisa se vingar e o Cassiano também, cada um deles enfrenta, então, as consequências das escolhas que eles fizeram e dos atos, então, que eles proporcionaram. O Turíbio assassinou, assim, alguém, né? Um inocente, um irmão lá do cara, ele tem razão em querer se vingar.
Ao mesmo tempo, o Tony Butono também tem razão em querer se vingar, porque, poxa, a mulher dele traiu e tal. Então é aquela velha história, né? Quem tá certo aqui? Ninguém. Porém, ambos acabam encontrando o destino que melhor lhes apetece. Legal, né? Tesão. Esse conto é massa, cara. Tanto que eu vou voltar aqui no slide, ó, aqui em cima de mim você está vendo aí um filme da década de 1970, que foi dirigido pelo Paulo Thiago, chamado O Duelo, certo? Que é baseado, é claro, neste conto aí do Guimarães Rosa. Filme bem legal, inclusive, bem bacana, que tem um desfecho um pouco diferente, certo? Do conto aí, mas também não tanto assim. Bom, galerinha, vamos para frente agora, vamos falar aqui do primeiro conto narrado em primeira pessoa do livro do Guimarães Rosa, chamado Minha Gente. Esse conto é narrado por um personagem chamado Doutor, certo? Um homem da cidade, um homem que estava a passeio lá pelas fazendas do interior de Minas Gerais, fazenda do tio dele, certo? O ambiente do conto é uma fazenda chamada Saco do Sumidouro, é o ambiente da fazenda. Esse é um dos contos mais longos. Eu acho que ele só perde para o último conto, que é A Hora e Vez de Augusto Matraga, mas ele é um conto bem extenso mesmo, né? E esse conto, gente, ele é um conto bem, digamos assim, modernista, sabe? Ele é cortado, fragmentado, cindido, ele tem digressões, ele tem alinearidades, ele é um elemento bastante técnico do ponto de vista, né, literário ali. A história toda é a história, certo, desse doutor. Este homem, ele trabalha numa escola lá na capital, né, provavelmente em Belo Horizonte e tal, e ele está de férias e vai visitar a fazenda do tio dele, o tio Emílio, certo, no interior lá de Minas Gerais. O tio Emílio tem uma filha, o nome da filha dele é Maria Irma, é prima, portanto, do doutor, e tinha sido a namoradinha de infância dele, sabe, do tal do doutor. E ele tenta, digamos, retomar, né, essa aventura que ele teve lá quando ele ainda era jovem. A mulher, por outro lado, a Maria Irma, né, ela gosta, ela deseja, ela quer, né, enfim, assim, um cara chamado Ramiro, mas ela é apaixonada por esse homem aí. O problema é que o Ramiro, ele tá noivo da Armanda, legal? E aí essa Armanda já vai casar com ele, vai dar tudo errado aí na história. O que ela faz? O conto, gente, retrata a ideia de que esse personagem central, esse tal desse doutor, ele gosta muito de xadrez, sabe? Ele curte bastante esse jogo de, né, enfim, tabuleiro aí. Inclusive um outro personagem, o Santana, né, que é um personagem da história, também gosta bastante e tal. Enfim, fato é que ele então vai se aproximar da Maria Irma, a Maria Irma vai dar as voltas nele ali, e como num jogo de xadrez, a Maria Irma, galera, vai fazer umas jogadas de mestre aqui, tentando fazer com que esse tabuleiro fique mais, digamos, propenso para ela. O que a Maria Irma faz? Ela sabe que o Ramiro e a Armanda estão prometidos para casar um com o outro, mas eles não se amam. Embora ela respeite a melhor amiga dela, que é a Armanda, ela sabe que eles não se amam. Já a Maria Irma ama o Ramiro, certo? Então o que ela faz? Ela, a tal da Maria Irma, vai conseguir fazer com que a Armanda se interesse pelo narrador, certo? Deixando, portanto, o caminho livre para ela. Só que o narrador, gente, o tal do doutor, é um cara muito devagar, massa. Então um dia, assim, ela combina, né, com o doutor, ele tá, enfim, lá de férias, né, e tal. Então ele vai pescar com um brother lá do tio Emílio, inclusive. Esse brother aí, né, do tio Emílio lá, ele tinha feito um adultério com uma moça que era casada, e o marido dessa moça descobre, vai até a fazenda e mata com uma foice, certo? O tal do figura na frente do doutor. Ele fica estupefato, ele quer sair, ele quer ir embora daquela região, porque ele tá com medo, sabe? Imagine, né? Inclusive ele até denuncia isso pro tio dele, e o tio dele fala, não, é eleitor, não vamos prender o cara assim, vamos conversar com ele. Como é que você resolve as coisas, né? Fato é, a Maria Irma marca da Armanda e do tal do doutor conversarem. Eles conversam, eles inclusive se curtem ali, né, se gostam, mas ele acha que a mulher tá noiva, não vai ter, né, chance, esperança, e ele vaza, eles estavam vindo embora, ele pega e vai embora. Puta, tá tudo errado, a Maria Irma fica, caramba, que merda, não sei o que, ela manda uma carta, certo, para o tal do doutor, né, lá na capital. O doutor lê a carta, mas não dá muita bola, assim, fala, ela deve estar, né, querendo que eu vá para lá, para, né, assistir o casamento dessa mulher aí, eu não vou e tal. Aí o carinha lá que jogava xadrez, o tal do Santana, manda uma carta pro doutor também. Fala assim, jovem, você gosta tanto de xadrez e não se ligou nas jogadas, cara? Você não se ligou no que estava acontecendo? E ele meio que conta pra ele, ó, a menina queria isso, ela tá apaixonada pelo cara tal, a Armanda não quer casar com ele também, a Armanda gostou de você, queria casar, né, até ficar com você, mas você meio que deu fora. Ô, meu, ó, tá tudo preparado no tabuleiro pra você dar o checkmate, é só você dar a jogada. Aí ele se liga que ele tem que voltar pra lá, ele volta. E o final, galera do conto, é aquele final felizes para sempre. A Maria Irma consegue ficar com o Ramiro
e o doutor fica junto com a Armanda. Legal, né? É uma história bonitinha, cheia de idas e vindas, assim, é tipo uma novela da Globo esse negócio. Aqui eu coloquei, então, os nomes dos personagens para você não se perder depois, legal? O narrador aqui, né, que se chama Doutor, o Santana, que era o cara lá que curtia, né, enfim, jogar xadrez, né, ele jogava xadrez, tudo que era lugar, até em cima do cavalo, é ele que manda carta pro doutor lá, né, a gente tem o José Malvino, certo, que é o cara que trabalha aí para o tio Emílio, o próprio tio Emílio, né, que é o pai da Maria Irma e a Armanda, que são as meninas da história, e o Bento Porfírio, que é aquele cara que é assassinado na base da foiçada lá, né, galera? Foi dar o creu na mina lá, se deu, foi mal. Bom, a história, em Minas Gerais, ela tem vários causos. E essa é uma característica da literatura do Guimarães Rosa, esses elementos simbólicos que tem essas histórias secundárias. Violência, paternalismo, casamento por interesse, essa questão da corrupção, né? Enfim, dentro da política, a questão do amor e tal. Tudo isso, então, faz parte do livro, né? E da história aí do Guimarães Rosa também. A personagem feminina e o papel social da mulher, que é sagaz, que é dissimulada, que faz de tudo para ficar com um homem que ama, no caso a Maria Eva, ficar com a Ramiro, meio que desconstrói um pouco daquela imagem pré-estabelecida da mulher, né, gente? É uma história bem massa essa da Maria Irma aí, na verdade. A gente também tem a ideia das aparências aqui, né? Que escondem efetivamente o que os fatos, né, querem mostrar, escondem as suas verdadeiras intenções. O doutor, a própria Maria Irma, a Armanda, todas as personagens têm algo, digamos assim, a esconder, têm camadas diferentes dentro de si. Por isso o enredo lembra muito uma partida de xadrez. Movimentos, estudos, antecipações, tentar prever o que vai acontecer, entendeu? É um enredo bem massa, por isso essa imagem do xadrez aparece bastante no conto. Legal? Vamos à frente, galerinha, falar agora do conto São Marcos. Conto esse excepcional, bem importante na história da literatura do João Guimarães Rosa também. Esse conto também é narrado na primeira pessoa, massa, por um narrador chamado Izé. O nome dele é José, mas chamam ele de Izé, certo? Ali naquele contexto, né? A história se passa numa região chamada Calango Frito, e é uma região, galera, onde existem feitiçarias, certo? Né? Trabalhos, assim, né, esotéricos e coisas congêneres. O Izé, o narrador, é um homem que faz pouco caso dessas crendices populares nesse lugar de Calango Frito, ele não acredita nessas coisas. Inclusive, o Izé, ele não perde a oportunidade de tirar sarro, de desmerecer, de se desfazer e tal, de um personagem chamado João Mangolô, que é negro e ele tem tipo um terreiro, assim, sabe, né, uma cafua lá onde ele faz ali os trabalhos dele, né. Durante um passeio, certo, esse tal desse Zé, ele vai pescar com o amigo dele, e o amigo dele fala a reza São Marcos para ele, né? Ele menciona que São Marcos é uma reza forte, poderosa, que quem aprende a rezar essa reza fica com o corpo fechado, nenhum mal acomete, a pessoa consegue ir onde quer e tal. E Zé, né, faz, essa reza aí não é nada, rapaz, eu conheço essa reza, isso aí não é nada, quer ver? Eu vou rezar aqui pra você. E ele começa a falar São Marcos para ele, né, a reza de São Marcos. Esse outro cara que tá com ele pescando fala, não, começa a se persignar, rapaz, cala a boca, não fala isso não, isso aí pode trazer mau agouro, e ele, ó, vai embora. E o Izé começa a dar risada, fala, ei, povo, né, que acredita em qualquer coisa. Recolhe os troços da pescaria dele e começa a ir embora. Quando ele vai embora, ele começa a perceber que ele tá ficando cego, não consegue enxergar, ele pisca o olho, né, passa a mão nos olhos, mas literalmente perde a visão. E ele fica, né, falando, meu Deus, e agora, o que eu faço e tal, ele fica desesperado, mas aí ele lembra dessa lenda de novo do São Marcos, começa a rezar essa reza que tem fama de ser surubalisticamente poderosa, e ele, orientado pelos cheiros, olha, pelo olfato, pela audição e pelo tato, o cara virou ali um X-Men, ele vai se aproximando da vila, né, onde ele mora lá, legal? Calango Frito. E uma das primeiras casas que fica lá é justamente a casa do João Mangolô, certo? Aquele cara que é a cafua dele lá. Então, Izé entra na casa do João Mangolô e fala para ele assim, eu sei que foi você que fez alguma coisa para eu perder a visão, seu lazarento, seu, né, enfim, Mangolô safado e tal, me devolve minha visão, não sei o quê. E ele, não fui eu, não sei o quê, pela voz, assim, ele sabe mais ou menos onde o cara tá. Acaba conseguindo agarrar o João Mangolô, o Izé é um rapaz forte, grande, e ele fala, ou você devolve minha visão, ou eu tiro a sua vida, rapaz, com as minhas próprias mãos. E o João Mangolô, cara, nesse momento, a gente nessa hora achando, até parece que o cara tem um poder de tirar a visão do outro, né? Ele tira de uma gaveta, assim, ó, um bonequinho, esses como se fosse de trabalhos, né, enfim, ali de crenças, de matizes africanas, e o bonequinho tem uma venda nos olhos. Quando ele tira a venda dos olhos do bonequinho, como num passe de mágica, o Izé volta a enxergar. O Izé olha para aquilo, não diz nada, absolutamente nenhuma palavra sobre o que ele acabou de ver, ele apenas agradece João Mangolô, fala assim, muito obrigado e me desculpe, e vai embora. E o conto termina aí. Então é interessante que o Izé, né, ele se despede do Mangolô e parte agora como um homem incrédulo,
certo? Um homem que acredita nessas coisas. É bem interessante a história, né? Porque assim, o José, aqui tem de novo outros personagens, né, gente? Pra você não se confundir aí depois nas personagens da história, mas assim, a ideia é que esse conto ele resvala muito na literatura fantástica, certo? Essa literatura quase surreal, cujo tema aborda elementos ligados à feitiçaria, essa ideia do realismo mágico, de escritores que, como o Murilo Rubião, o Moacir Scliar, o Péricles Prade, o Campos de Carvalho e tantos outros, né, representam um pouco dessa informação e dessa ideia. Legal? A gente tem então um processo de formação aqui no conto, não é verdade? O Isé, ele é aquele homem que não acreditava, mas que, por conta dos fatos pelos quais passou, termina por ser crente no final da história, né? Temos aqui, meus queridos, a metáfora do olhar, ó, né? Ele precisou ficar cego para, de fato, enxergar a vida como ela é. Nossa, essa parte final é legal, né? Vamos falar a verdade, essa parte final é muito massa. O cara precisou perder a visão para enxergar o mundo do jeito que ele é de fato. Vamos para frente, meus nobres e minhas queridas, bora falar do conto Corpo Fechado, certo? Que é o último conto narrado em primeira pessoa no livro, beleza? A gente teve então aí, né, esses 3 contos que são narrados na primeira pessoa por personagens totalmente diferentes e tal, legal? Cuidado que o Corpo Fechado, o narrador do conto também se chama doutor, então não vá confundir o narrador do Corpo Fechado com o narrador do conto Minha Gente, tudo bem? São contos, né, bem diferentes, legal? Bom, o cenário do conto aqui é uma cidadezinha chamada Laguinha, legal? E a história toda acontece em flashback. Esse doutor, ele tá lembrando dessa história numa conversa, né, que ele tá tendo com o tal do Manuel Fulô, certo? Manuel Fulô que é o valentão da cidade ali. Só que se você olha pro valentão, ele tem 1,5 m de altura, é magrinho e fala com a voz fina, entendeu? É um cara que você não bota fé que ele é o valentão da cidade. E justamente por isso o doutor pergunta, mas como é que você é o valentão da cidade se você não tem o fenótipo, saca, de ser o valentão? Aí começa a história. O Manuel Fulô, ele tinha uma mulinha, certo? Que ele amava, que ele ela adorava a mulinha dele. Ele chamava Manuel Flor, né? Manuel Flor. E a mulinha dele chamava Beija-Flor. 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 E eles, né, gostavam muito da mula dele, coisa e tal, barará. E assim, ó, o grande, né, enfim, ali, Antonico das Pedras, legal, que era um cara que tinha um barzinho na cidade, ele tinha fama de feiticeiro na cidade também, e ele queria muito essa mulinha pra ele. E claro, o tal do Manuel Flor nunca deu a mulinha dele pra ninguém, não é verdade? Aí, gente, um belo dia, o tal do Manuel Flor conhece uma mulher chamada Das Dores, e vai, então, se casar com ela, vai ser noivo, né, vai ficar noivo e tal, eles se amam bastante. O valentão da cidade se chama Targino, e esse Targino fala pra ele assim, ó, negócio seguinte, ô Manuel Flor, quero conversar com você. Ele entra no bar, todo mundo quieto, ele senta na mesa, bota uma faca, assim, bem aquele estereótipo, tá ligado? Olha bem no branco do olho, assim, ó, do Manuel Flor e fala, você vai se casar com ela, mas quem vai passar a primeira noite com ela serei eu. E se você não gostou disso, amanhã, meio-dia, na frente da igreja, a gente discute essa situação. Puxa a faca e vai embora. Meu Deus do céu, o Manuel não consegue nem levantar da mesa, tá tremendo, pobre coitado. E aí ele fala, o que eu vou fazer agora? Meu Deus do céu, ama Das Dores. A gente não pode fugir, a gente vai pra onde? Não temos nada e tal. E ele fica naquela. O Antonico das Pedras, que é o feiticeiro, meio parecido com o conto anterior, né? Onde o João Mongolô também tem esses poderes, né, gente? Né, enfim, ali místicos e tal. Ele vai falar pro tal do Manuel Fulô que ele pode resolver a situação dele. Ele pode fechar o corpo do Manuel Fulô e nada vai feri-lo. Mas isso tem um preço. A mulinha Beija-Flor. Ele quer a mulinha pra ele e assim ele vai fechar o corpo. Aí o Manuel fica indignado, porque tá louco, rapaz, vou te dar minha mula e tal, é pra casa do caramba. Aí então tá, né, você que se vire aí então, né. Bom, fato é, ele dá a mulinha então pro tal do Antonico das Pedras. O Antonico das Pedras faz lá todos os processos, lá com fumaça, com né, lá, coisa e tal, e fecha o corpo do tal do Manuel Fulô. Eles vão se enfrentar, o Manuel Fulô e o Targino na frente da igreja, galera, certo? O Manuel Fulô armado com uma faquinha daquelas de pão, assim, ó, e o Targino com uma arma, né, em cada mão. O Targino tinha fama de não errar uma mosca a 1 km de distância. Bom, o fato é que ele até dá a opção, ele fala, ô Manuel, pode ir embora, eu considero a nossa dívida paga, ó, você pode até ir embora aí, cara, deixa Das Dores aí, não tem problema, não vou te matar por causa disso. Ele, não, vou ficar aí, sou homem e tal. Então tá bom. Aí ele pega, desembainha as armas, né, engatilha as duas e começa a atirar. E atira, pá, 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 um monte de tiro, todo mundo acha, nossa, o Manuel Fulô foi varado, virou uma peneira com tanta bala. Nenhuma das balas acerta o Manuel Fulô. Claro que ele não perde a oportunidade, o Targino ainda tá meio espantado, tipo, como é que eu errei tantas vezes, tantas balas? Ele ainda tá pensando no que aconteceu, o Manuel Fulô avança nele com a faca, dá uma facada, né, enfim, ali, fatal no coração dele, matando, portanto, o Targino e assumindo o seu local, o seu lugar, digamos assim, na cidade de Valentão.
Passam-se muito tempo, ele se casa com a das Dores, já tem até filho, e aí o doutor, né, o narrador da história, chega ali, e daí ele vai então descobrir toda essa história. Ele dá risada, ele fala, né, enfim, que essa história é no mínimo curiosa e tal. E o Fulô termina a história dizendo que toda história, né, toda narração, tem sempre um quê de verdade e um quê de ficção. É interessante essa metaficção no final da história aí. Bom, aqui a gente tem então os personagens, certo? Né, enfim, de novo da história, né, das Dor, o Targino, o Trigo das Pedras Águas, o Mafulô e tal. E todos eles aí, então, que participam desse contexto aí. No conto, de novo, a gente tem a mesma temática do realismo fantástico, né, gente? Que foi apresentado no conto anterior, lá chamado São Marcos, legal? A confiança do Manuel Fulô nesse corpo fechado, a fé e tal, a crença, provavelmente é o que efetivamente fizeram com que ele não fosse atingido pelas balas. E não necessariamente o corpo fechado, milagrosamente feito pelo Antônio das Pedras Águas. Fato é que acontece isso e ele acaba não sendo atingido por bala alguma. Então a saga dos valentões, né, é um tema muito importante nesse conto, e a ideia do Manuel Fulô representando o valentão não tendo o estereótipo de um, é no mínimo curiosa e bastante engraçada também, né? Bem legal aí, galerinha, esse extremamente bonito e interessantíssimo conto do João Guimarães Rosa. Bom, esse aí, ó, é o penúltimo conto do livro, Gente Conversa de Bois. Esse é um dos contos mais complexos, assim, mais herméticos da história, porque a linguagem do conto é muito poética, sabe? Inclusive tem rimas, tem elementos onomatopeicos, existem inserções e enxertos linguísticos bastante diferentes, entende? Do Guimarães Rosa neste conto. É um conto bastante experimental. Esse e o próximo, galera, voltam então para a terceira pessoa, tá bom? No conto, a gente tem então a história do Tiãozinho, certo? Junto com Agenor Soronho, né? Enfim, ali, e o seu pai Januário, legal? A história do conto, galera, é a seguinte: o Tiãozinho, ele vive um drama, né? O pai dele tá entrevado, massa, não pode fazer nada, né? Para se mexer na cama. Tem alguma doença que deixou ele lá, né? Enfim, paralisado. A mãe dele, a esposa, portanto, do Januário, que é o pai, né, do Tiãozinho, ela começa a ter um caso com outro homem. E com um homem ainda vivo lá, o tal do Januário, o pai do Tiãozinho, certo? Fato é que o Tiãozinho, o pai dele vai morrer, o Januário, e aí o Agenor Soronho vai pegar o corpo, vai botar no carro de bois que ele tem, que era tipo um caminhão da época, né, galera? E vai enterrar o corpo lá em outro lugar, até porque ele precisa ir para outros lugares também. No caminho, o Tiãozinho, então, ajuda a transportar o próprio corpo do pai, né, a um cemitério próximo ali e tal, com outras mercadorias também. Pelo caminho, o Agenor, que é esse agora padrasto, digamos assim, do Tiãozinho, vai prenunciando como é que vai ser a vida do menino, uma vida repleta de coisas erradas, assim, sabe? O padrasto vai ser um padrasto rude, cruelzão, ruizão do caramba, assim, sabe? Inclusive, ele trata os bois de uma forma bastante rude também, bate nos animais, não os alimenta com tempo, né? Então, assim, é bem triste a história. E o Tiãozinho começa a chorar, ouvindo o Agenor falar. Nesse momento, gente, rola de novo um realismo fantástico aqui e nós começamos a escutar agora a conversa dos bois. Uma conversa bovina, que massa. E os bois têm nomes no conto, olha só: Buscapé, Namorado, Capitão, Brava-Gato, Dançador, Brilhante, Realejo e Canindé. Não são as renas do Papai Noel, galera, são, é claro, né, os bois aí do carro de bois. E os bois, galera, decidem se vingar, né, do Agenor Soronho, legal? Esses bois de carga, de alguma forma, tentam proteger aquele menino Tiãozinho, mas ao mesmo tempo também, de alguma maneira, vingar-se, né, daquilo que o Agenor fazia sempre com eles, entende? Bom, um certo momento lá o Agenor passa por um carro de bois, tem uma subida, ele mostra que ele é muito bom em conduzir o carro e tal. O Tiãozinho até se interessa em conduzir o carro, assim, sabe? O Agenor fala pra ele que esse vai ser o trabalho dele, com certeza, que ele vai virar condutor de carro de bois, ele vai ensinar tudo que ele sabe, não sei o quê. E dali pra frente era uma reta muito grande. E o Agenor fala pra ele assim, ó, vou te dar aqui o controle do carro de bois, você controla, igual eu te ensinei e tal, eu vou dar uma descansada. E ele vai deitar na ponta, assim, né, do ladinho do carro de bois, que é tipo uma grande carroçona, assim, certo? Nessa hora, os bois, então, conversando entre eles ali, eles decidem, ó, bora derrubar o cara da carruagem, galera, certo? Com isso, a gente, né, se vinga do homem aí. E é o que eles fazem, eles se balançam e tal, o Tiãozinho, coitado, acho que é ele que tá fazendo alguma coisa de errado, o carro balança muito forte e o Agenor cai do carro. No que ele tá tentando acordar, saber o que aconteceu, o carro volta para trás, aquelas rodas gigantescamente enormes de ferro, e passa literalmente na cabeça dele, gente. Nossa, uma cena horrível, daqueles filmes assim, gore, daqueles filmes trash mesmo. E claro que ele morre. O Tiãozinho, coitado, fica, né, desesperado. Ele fala, meu Deus do céu, morreu o cara e tal.
Os boi começam a comemorar, né? Isso aí, morreu, seu desgraçado. Imagina, pesada, boizada no mal aqui, né? Bom, muito tempo depois, algumas horas depois, um outro carro de boi está passando na estrada, o tiozinho ainda tá chorando, ainda tá, né, assim, assustado com o que aconteceu. E os outros homens perguntam para ele, né, o que aconteceu. Ele fala, tudo foi culpa minha, eu não sabia manter os carros de bois, não sei o que, coisa e tal. E aí os homens olham, né, o acidente que aconteceu. E realmente acreditam que foi um acidente. E falam, não, Pia, talvez não tenha sido culpa tua, não, fique tranquilo e tal. Tentam meio que consolar o menino ali. Mas a ideia é que quem promove toda essa situação são os bois, legal? Perceba então que esse conto tem uma estrutura fabular, né? Os animais, os bois aqui decidem de alguma forma agir contra aquilo que faz o Agenor Soronho. O Agenor, assim como acontece lá no conto do Elo, lembra do Turíbio Todo, do Cassiano Gomes, o Agenor encontra, digamos, as consequências, né, dos atos que ele acaba promovendo durante a história. Ele é amante de uma mulher casada, é o déspota de um menininho, abusa de animais, é um homem rude, cruel, sacou? Então ele encontra apenas, né, assim, a paga, sabe, por tudo que ele faz, né? Os bois ali tem até uma filosofia bovina, digamos assim, certo? Eles querem vingar o Agenor e a si próprios. Vingar o tiozinho e a si próprios, protegendo o Piazinho, portanto. É interessante observar que, claro, é questionável essa moral dos bois, ao mesmo tempo também é um tanto quanto prática, concorda? É a famigerada, né, enfim, filosofia consequencialista. Não importa aqui, né, enfim, o tipo de texto, lembre que o desfecho sempre vai ser moralista. No caso, galera, a gente tem a ideia de que não importa o quão poderoso seja o homem, a natureza sempre vai subjugá-lo, sempre conseguirá, de alguma maneira, ir contra ele. Legal, né? Tesão demais esse conto. E agora, gente, nós chegamos naquele que, na minha opinião, é o melhor conto do Guimarães Rosa de todos que ele já escreveu. A Hora e Vez de Augusto Matraga, que inclusive, como você está vendo aqui em cima de mim, ó, virou filme no ano de 2015, dirigido aí pelo Vinícius Coimbra. Bem legal o filme, inclusive, galera, vocês encontram até no YouTube para assistir. Dá uma olhadinha que é bem bacana. Bom, a história tem de novo narrador de terceira pessoa, heterodiegético, onisciente. Lembra que os únicos contos que são narrados em primeira pessoa são Minha Gente, São Marcos e Corpo Fechado. Todos os outros narrados em terceira pessoa pelo mesmo tipo de narrador, o narrador onisciente, que sabe de tudo, e é heterodiegético, ou seja, não é um personagem da história. Legal? Moçada, os principais elementos da obra do Guimarães Rosa se fazem presentes na história desse conto aqui, ó. O enfoque na consciência dos personagens, aquele lance da introspecção, do fluxo de consciência, essa linguagem regional em prosa poética, esse ambiente do interior, tá legal? Galerinha, a história tem dois momentos aqui, tá certo? O primeiro desses momentos se dá quando o Augusto Esteves começa a história. O Augusto Esteves, que é um homem horrível, mesquinho, individualista, cruel, violento. O cara é do mal, assim, sabe? Ele é um fazendeiro rico pra cacete, é casado, tem uma filha. Mas no início da história, está tendo um leilão, digamos assim, de duas mulheres. Olha que absurdo, duas prostitutas no início da história. E quem, claro, vai lá e acaba arrematando, certo, os prêmios do leilão é o Augusto Esteves. Uma das meninas, ele considera feia, sabe? Ele considera que ela tem pernas sirena e tal. Ele então fala, você vai embora, guria, eu não quero você não, você é muito feia e tal. Tá aqui o dinheiro, se você quiser, vai embora, vai procurar, né, o Rapto Parta e tal. A menina, coitada, sai chorando e ele tem, digamos, né, uma noite ali com a outra moça. Então perceba que ele é um homem bem ruim, ele gasta com jogo, com prostituta, maltrata a esposa, é um cara ruim, o tal do Augusto Esteves, né? Despreza a filha e tal. Descobre o Augusto que a esposa dele, gente, a esposa do Augusto Esteves, vai fugir. O nome da esposa dele é Dionora. Ela vai fugir com outro homem, que inclusive era um homem que trabalhava para ele, certo? Aí, o que o tal do Augusto faz? Ele fala, ó, você aqui, o recadeiro, o Kim Recadeiro, que é o cara que trabalha para ele, vem dar o recado. Ó, chefe, a sua esposa fugiu. Ele fala, não, chama os homens aqui agora. Ele chama lá 4 jagunços, cara do mal, grandão, mal encarado, assim, galera meio, né, punk rock ali. E ele fala pros caras, eu quero que vocês vão agora e peguem a minha mulher, nem que seja pelos cabelos, e tragam esse cabra vivo, que sou eu que vou sangrar ele aqui. E aí eles não falam nada, eles ficam parados olhando pra cara do Augusto. Augusto fala, vocês não escutaram? Não, vocês são surdos? Aí um deles fala, não, a gente escutou, que o senhor tá devendo pra nós aí uns 3 pagamentos já de trabalho que a gente fez pra trás. Aí ele fala assim, você acha que não tem dinheiro pra te pagar? Não, é homem. Ele fala, não, o negócio não é você ter ou não dinheiro. O negócio é que o outro coronel lá, que é inimigo do senhor, ofereceu para nós uma grana pra gente passar o senhor dessa pra melhor. E a gente aceitou esse dinheiro. Então o senhor se levanta agora, por favor, daí, que é isso que a gente vai fazer. E aí o Augusto, que não é bobo nem nada, já pega uma arma debaixo da mesa e vira um filme de ação agora. Tiro pra todo lado, ele pula a janela, pega o cavalo, sai do galeto. Os caras pulam no cavalo, liga o bicho, galera, sai correndo atrás dele também. Virou aquela história de bang bang, tiro pra cá, coisa pra lá, meu Deus, que loucura.
E aí acaba as balas do Augusto Esteves, né? Porque, né? E aí ele percebe que tá encurralado. Tem um precipício na frente dele, os caras estão atrás dele, não tem por onde ele fugir. Ele desce do cavalo, apê do cavalo, os caras apê do cavalo e falam, ó, a gente ainda vai ser bom pro senhor, vamos dar só um tiro na cabeça e nos fala mais nisso. Ele nem espera o cara responder, o Augusto Esteves olha para trás e fala, bom, a melhor alternativa que eu tenho é pular isso aí. E é isso que ele faz, ele pula o precipício. E aí acabou o conto, né, gente? Pois é, gente, olha que genial essa ideia. Essa ideia de uma queda, certo? Que muda o personagem, é muito comum na história da literatura, dos filmes e de tudo mais em geral. Veja, por exemplo, naquele livro chamado O Senhor dos Anéis, do Tolkien, escrito lá no início do século XX, bem antes do Guimarães Rosa. Naquela história, o mago Gandalf, o cinzento, ele enfrenta um bicho enorme lá, o Balrog e tal, e ele vai acabar caindo, certo? Com esse, né, enfim, ser maquiavélico lá, num precipício. Não sem antes mandar para os outros, ó, vazem, vão embora, né, se salvem. Quando ele volta, o Gandalf volta como um mago branco, poderoso, ele mata, né, esse ser malévolo lá e vai conquistar o direito de se tornar um mago superior, supremo, com mais poderes. Na saga Star Wars, no filme chamado no segundo filme não, né? Enfim, é o episódio, né? Enfim, ele 5, legal? Né? Enfim, nesse episódio, o Império Contra-Ataca, a gente tem a cena na qual o Luke Skywalker descobre que o Darth Vader é o pai dele, certo? Ele fala lá, eu sou seu pai, ele grita, não, e tal. Né? Ele já tá com uma mão cortada, inclusive, e ele está num precipício. A chance que ele tem ou é ir para o lado negro da força com seu pai agora, né, que ele descobre, ou então se jogar no precipício. O que ele faz? Se joga de novo. Quando ele retorna no outro filme, lá no tal do Retorno do Jedi, ele é um Jedi muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais, né, corajoso. Gente, essa imagem, portanto, é essencial para você entender a história do conto. Quando Augusto cai lá, ele se arrebenta, meu Deus, um precipício enorme e tal. Os caras até olham para ele lá, falam, morreu, e vão embora. Passa-se muito tempo, muitos anos, certo? E o Augusto Esteves não morreu. O Augusto Esteves foi salvo por um casal de velhinhos, idosos, negros, por sinal, cuidam dele, tratam dele, né, e tal. E ele vai então se penitenciando, sabe? Ele vai se purificando, entende? De todos esses pecados que ele cometeu no passado. Massa. Inclusive, uma propriedade que ele possuía depois, numa localidade chamada Tombador, né? Ele acaba deixando, né, para esses negros aí e tal. Ele começa a trabalhar, ele começa a se tornar um homem melhor e tal. Certo dia, muito tempo depois, vai aparecer nesse local, nessa localidade, um homem que é um jagunço, um cangaceiro, chamado Joãozinho Bem-Bem. Inclusive, esse cangaceiro, galera, aparece também no livro chamado Grande Sertão Veredas. Legal? O Joãozinho Bem-Bem é um jagunço, um cangaceiro temido, assim, você tá ligado? É um cara poderoso, né? Tem um bando de homens lá e tal. E ele simpatiza com Augusto e lembra um pouco quem ele era, que já tinha ouvido falar e tal. Convida então Augusto para participar do bando dele. O Augusto fala, não, cara, eu mudei, eu não sou mais assim e tal, mas muito obrigado. Ele fala, olha, se um dia você quiser, sabe me procurar, sabe quem eu sou, é só você me achar aí, você tem um lugar garantido no meu bando. Aí o Augusto agradece e fala, cara, valeu, tal, mas eu vou procurar outro caminho. E é o que ele faz. Cara, passa mais um tempo, ele agradece aquele casal lá de idosos, deixa o pouco que ele tinha para os idosos e vai procurar um caminho para a vida dele. Passa em várias cidades, ajuda várias pessoas, se transformando num cara genial, um cara gente boa. Um belo dia, galerinha, ele vai chegar num lugarejo, lá num arraial chamado Ralacoco. É o nome do lugar. E esse lugar está sendo invadido por cangaceiros, cara. A primeira casa que ele vê tem uma família, 3 pessoas, o marido, a esposa e uma filha. E logo ele imagina ele e a filha dele, né, naquela situação, e a esposa. Então ele vai salvar, assim, na hora que o cara ia atirar nos 3, ele levanta a arma para cima, ela atira para cima, faz aquele barulho, plou, e ele, o Augusto, mata esse cangaceiro. E mata o outro que entra, né, pela outra porta também. E a família fica ali, né, indignada, tipo, nossa, ele é nosso salvador, meu Deus, né, que legal e tal. Fato é, o bando inteiro invade ali a casa, claro, prendem o Augusto, e o Joãozinho Bem-Bem, galera, é o chefe desse bando que tá nessa cidade. E aí o Joãozinho fala, ora, então nós nos encontramos de novo, coisa e tal, que beleza. E o Augusto indignado, ele falando assim, não, aqui você não vai fazer nada, rapaz. Você não vai matar esses inocentes, não sei o quê. Daí o Joãozinho fala, quem vai me impedir? Ele fala, eu. Ele fala, é? Então vamos fazer um duelo nós dois. Tá aqui uma arma, tá aqui a minha arma, tantos passos pra lá, a gente vira e atira, quem sobrar tá certo. Agora olha só, se eu, Joãozinho, te matar, vou te matar e vou matar essa vila inteira, inteirinha. Tudo que respira, tudo que vive vai morrer.
E se eu morrer, o meu bando, estou falando isso para todos os meus homens, o meu bando vai se retirar sem molestar mais nenhuma alma viva aqui. Aí eles se afastam, aquela tensão, né, cara? Ele se vira e começa, pá, 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 todo mundo se atira. O Joãozinho bem é ferido, com vários tiros na região do peito e tal, e acaba tombando morto. Já o Augusto Matraga leva também vários tiros, mas não morre imediatamente. Leva tiros na barriga, na perna e tal, cai no chão também. O bando vai verificar, né, se o Joãozinho está morto, certo? Ele morreu de fato. E aí, claro, levam ele embora sem molestar mais ninguém. A população da cidade, cara, daquele arraialzinho de Ralacoco, começa a endeusar o Augusto. Oh, meu Deus, esse cara é foda, esse cara é maravilhoso, esse cara é, meu Deus, fodástico, ele se redimiu, né, dos pecados dele. E além disso, gente, começam a chamar ele de Augusto Matraga, tipo metralhadora, tá ligado? Claro, aquela história que o povo aumenta, né? Ah, então, a ideia é de que a gente, né, deu 3 tiros, não, ele deu 28 tiros, matou 48 pessoas, entendeu? O pessoal aumentou a história. E claro, o Augusto morre no final dela. Legal? Gente, tem aqui o nome das personagens também para você dar uma olhadinha depois com mais calma, mas assim, ó, o que eu quero falar dessa análise do conto. Veja que esse conto, ele tem um fechamento em círculo, digamos assim, certo? Ele faz esse fechamento, circuito aí com aquele primeiro conto que nós falamos lá chamado Burrinho Pedrez. A ideia de que um único momento pode valer por toda uma existência. Então veja, tudo de ruim, tudo de errado, tudo de lazarentagem, digamos assim, que fez o Augusto Esteves, agora chamado Augusto Matraga, foi redimido. A remissão de toda essa vida de crimes que ele teve aconteceu com esse ato de sacrifício, né, que ele tem no final da história. Ele se transforma, então, misticamente em outra personagem. É justamente essa simbologia do homem, né, que busca o seu destino. Assim como Cristo, por exemplo, certo? Que foi mal visto, que foi enxergado como um homem subversivo e tal, mas, né, enfim, na crença religiosa, veio para salvar a existência de todo mundo e tal, entendeu? É mais ou menos essa ideia. É a persistência, é a fé dele, certo? Que ele tem, assim, uma função, sabe? Ele tem algo para fazer que levam ele efetivamente a purificar aí a sua alma no final da história, legal? O personagem é, então, bastante ambíguo, não é mesmo? Diferente daqueles grandes heróis, ele não é somente mal, nem somente bom. Ele não é somente fraco, nem somente forte. Não é somente covarde, não é somente heróico, entende? Ele é dualista, não é verdade? Assim como todos nós, ele tem essas características maniqueístas, né? Então é a ideia da dualidade, que representa muito o homem barroco, que é muito próximo também da realidade atual, que o Guimarães Rosa constrói o Augusto Matraga, o Augusto Esteves, né? A travessia, gente, é a temática desse conto. Aquele símbolo do infinito, tá ligado? Que parece um 8 deitado, assim, ó. É essa imagem que simboliza essa ideia do tal do Augusto se santificar, se purificar, se divinizar. E efetivamente ele alcança isso, não sem perder a própria vida para chegar a essa finalidade. Cara, esse conto é muito massa. E com ele, meu querido e minha querida, nós terminamos de falar dessa aulinha de hoje. Eu espero que você tenha curtido, gostado, entendido e apreciado aí a nossa discussão acerca desses elementos. Muito obrigado aí pela companhia, pela audiência, pela paciência. Espero que isso te auxilie bastante aí na prova lá da Federal do Paraná. Tudo bem? Muito obrigado. Veja os outros videozinhos sobre os outros livros. Se tiver qualquer dúvida, tá aí no Instagram. Só me chamar por lá. Valeu? Valeu, galera. Boa prova para todos e todas vocês aí. Se cuidem. Até mais. Tchau.